Oi, gente, boa noite. Como vão todos vocês? Espero que todo mundo bem. Não sei se temos gente nova aqui hoje, que eventualmente não esteve no encontro passado. Se não esteve, meu nome é Marina Freitas, eu sou psicoterapeuta, atuo há um ano e meio na área, tá? Tivemos o nosso primeiro encontro no domingo passado, foi um encontro muito proveitoso. Prometi para vocês que a gente ficaria aqui 50 minutos, ficamos 2 horas, mas naturalmente, normalmente, vamos sempre tentar buscar ficar 50 minutos, tá? Hoje essa terapeuta aqui que vos fala ainda vai trabalhar, então vamos tentar manter o horário, tá? Mas não quero deixar ninguém com dúvida, não quero deixar ninguém com questões, tá? Então a gente vai tentar fazer aqui da melhor forma para todo mundo, tá bem? Então, esse é o espaço, para quem não estava aqui, onde nós vamos tirar dúvidas, principalmente sobre transição de carreira, mas quero dizer que toda dúvida é bem-vinda, tá? Não precisa, ai meu Deus, não é sobre transição de carreira. Quer falar, tá com dúvida, tá precisando de uma outra opinião, de alguém para tentar abrir seus horizontes, fica à vontade, tá? Esse lugar aqui é aberto, é gratuito, então vocês podem ficar totalmente à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta que vocês quiserem. A gente foca em transição de carreira, porque eu percebi há bastante tempo que é uma questão para muita gente, como foi para mim, tá? Porque é realmente difícil, como eu falei lá no domingo passado. Para mim, a principal questão é essa. Para quem nunca passou por uma faculdade de psicologia, que não faz a mínima ideia do que você precisa saber para cuidar de gente, para tratar gente, para ter diante de si uma outra alma e conseguir empreender a melhor terapêutica possível para essa alma, fica muito mais difícil se deparar com um universo tão vasto, com cursos tão bons, assistir aulas tão boas e mesmo assim terminar com aquela interrogação no final. Cara, como que eu faço isso? Eu, fulano, pessoa concreta, que sou mãe, que sou pai, que sou trabalhador, que trabalho com outra coisa, isso é uma questão muito singular para a gente, né? O outro emprego, até onde fica, como não fica, quando que eu decido sair, qual é esse momento, enfim. Então, aqui é esse momento para a gente falar sobre essas coisas e para eu tentar dar um direcionamento para vocês nesse sentido, uma vez que, como eu falei, eu comecei a atender em outubro de 2022 e o meu último dia como advogada e terapeuta foi dia 30 de julho de 2023. Então, eu fiz uma transição de 9 meses, uma transição bem sucedida, graças a Deus, e desde então só tem dado certo. O critério que eu utilizei para poder deixar o escritório da advocacia foi que eu ganhasse como terapeuta a mesma coisa que eu ganharia como advogada. E mesmo assim foi difícil, porque assim, para ser bem precisa com vocês, eu ganhava R$ 3.000 como advogada, 2.900 e um quebrado. Eu ganhava 2.900 e um quebrado como advogada, e aí em maio, se eu não me engano, eu ganhei 3.000 como terapeuta. Falei, olha, a coisa tá engrenando. Em junho, novamente, eu falei, poxa, agora eu posso sair. Só que agora, Marina, ela saiu do 3.000 para os 6.000. Então também foi, digamos assim, desafiador para eu olhar para aquele dobro do que eu ganhava e dizer, então, agora eu vou voltar para o 3.000 e batalhar para ganhar mais. Mas vale a pena, tá, gente? Sempre vale a pena. Vai ter um momento que realmente a gente tem que ir na fé. E por fé, não falo aqui a religiosa, tá? Não estou falando de religião. Por fé, eu falo assim: dá um passo sem enxergar o chão, tá? E batalhar para que esse chão se construa no final das contas, tá? Porque à medida que a gente se move, a providência se move junto, eu tenho certeza absoluta disso. Tá bem? Então é isso. Quero saber quem aí gostaria de tirar a primeira dúvida de hoje. Pode levantar a mão, e se não tiver mais ninguém que levante a mão junto, já pode falar. Vamos lá? Marina, boa noite. Tá me ouvindo bem? Fechei o microfone e disse que prazer você aqui. Boa noite, estou te ouvindo. Boa noite, o prazer é meu. É, Marina, eu tive pensando essa semana, na semana passada você falou uma coisa muito interessante que me marcou muito, né? Aquilo que acontece no encontro terapêutico, no site terapêutico, do paciente, ele sabe que a coisa é boa, mas ele não consegue aderir. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo, assim, gostaria de ser, né, de ter essa resposta. Como que faz, assim, para a gente amar o bem? Porque, por exemplo, obviamente que eu não sou a pessoa, nossa, sou cheia das virtudes, tá? Mas, assim, a gente conhece algumas coisas, a gente, né, depois que a gente tem uma vida ordenada, a gente passa a amar algumas coisas e a gente quer que o nosso paciente passe a gostar daquilo também.
E quando eu tive algumas experiências, né? Tô tendo algumas experiências com alguns atendimentos, só que eu fico ainda um pouco frustrada quando eu vejo ele começa a caminhar e depois ele, sabe, ele tem uma queda, assim. Então eu queria saber, assim, sabe, como que faz para ajudar melhor o paciente nisso? E também a gente não ficar se sentindo com essa coisa, caramba, será que faltou alguma coisa, sabe? Eu dizer para ele. Pois bem, essa é uma excelente pergunta. E eu lhe digo que eu levei muito tempo para chegar na resposta completa. Primeiro eu tive a intuição, né? Falei, cara, olha só. Claro, eu comecei a atender dando aula, né? Eu querendo dizer ao paciente, olha, filosoficamente falando, você não está enxergando que tal coisa, aquela coisa que a gente tem a inclinação para fazer, né? Mas não, ele não está enxergando coisa nenhuma, até porque se ele estivesse enxergando, ele não estava ali pedindo tua ajuda. Mas o que é que eu percebi? Que essa terapia de dar aula, essa terapia filosófica, não levava ninguém a lugar nenhum. O paciente ficava frustrado porque ele não conseguia fazer aquelas coisas que ele tinha que fazer. O terapeuta fica frustrado porque parece que ele está sempre dando diretivas para o paciente não consegue fazer e volta na outra semana, não fiz de novo, e na outra semana não fiz de novo. E aí o terapeuta começa a pensar, pô, será que o problema sou eu? Será que sou eu que não estou sabendo conduzir? E se você reparar muito bem, teve uma vez que eu atendi uma moça que ela tinha compulsão por compras. E aí ela disse para mim que tinha passado por um terapeuta antes de mim e que, pasme, real oficial, e que ela falou para o terapeuta que ela tinha compulsão por compras, o terapeuta falou para ela, olha, quando você pensar em comprar, desvia a atenção. Você jura? Você jura que a solução é essa? Do tipo, eu já sabia que eu tinha que fazer isso, mas a questão é que eu não consigo desviar a atenção. Então, assim, isso para mim é um exemplo muito claro, Ana, de que o paciente ele quer o bem, tá? E isso decorre de um negócio que São Tomás chamou de sindérese. O que é sindérese? É nossa inclinação natural para o bem. E o que é o contrário disso? É o que ele chamou de fomes peccati, que seria uma lenha para o pecado. Então a gente vive nessa constante tensão, nessa sindérese que é nosso, né, que está no nosso ser, que é ontológico, que nos inclina para o bem, porque nós não temos a capacidade de querer o mal, como eu falei no encontro passado, e nós temos a fome peccati, fruto do pecado original, né, aquele defeitinho de forma que a gente tem, todo mundo, que faz a gente se inclinar para fazer o mal. E isso é tão sério e tão auto-evidente, digamos assim, que até o Igor Caruso, que é um psiquiatra psicanalista, disse para a gente que existe um negócio chamado repressão da consciência moral. O que é isso? O mundo te dá uma falsa sugestão do que é bom, mas dentro de você mora uma correta intuição do que é. E não é assim que funciona? Se a gente parar para reparar, não é assim que funciona. Ele era psicanalista, ele conseguiu intuir esse negócio. Então, veja só, nós temos em nós algo que tende para o bem. Nós temos em nós algo que faz com que a gente reconheça esse bem que se chama inteligência. Cara, então eu estou equipado, todo equipado, para olhar para esse negócio, reconhecer e agir conforme. Se você reparar, um paciente que tem depressão, ele chega e fala assim: olha, Ana, não estou conseguindo levantar, não estou conseguindo tomar banho, não estou conseguindo comer. Faz algum efeito você falar para ele, mas você tem que comer. Mas você tem que tomar banho. E, infelizmente, é assim que funcionam muitas das terapias. E, infelizmente, é por isso que o paciente não adere. E aí eu vou lhe dizer por quê. Fiz esse rodeio todo para lhe dizer por quê. Eu percebi que a gente não se move por obrigação. Eu percebi que a gente não se move porque existe um conjunto de regras morais que nos impelem a agir. Não é por isso que a gente se move. É por isso que muitas vezes as pessoas vão para a igreja, elas passam um mês na igreja, reformam toda a vida, começam a entoar hinos evangélicos e para de fazer tudo errado e fica aquela caricatura. Sabe aquela caricatura do crente? Que todo mundo deve conhecer alguém na família? Depois do primeiro mês, acabou tudo. Volta a bater na mulher, volta a trair a mulher, volta a jogar, a fazer jogo de aposta. Ficou até um tempo, volta a beber, volta a se embriagar. Por que que isso acontece? Porque, no caso da religião, ao invés da gente aderir a um conjunto de regras morais, a gente precisa aderir à vontade criadora por trás das regras morais. E por que que a gente tem que aderir à vontade criadora por trás das regras morais? Leia-se Deus. Porque só assim eu vou obedecer, não importa qual seja a regra moral. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho um pai amoroso que quer o meu bem o tempo inteiro. Cara, você imagina
você ter a plena consciência, não com a cabeça, porque eu sei que todo mundo aqui tem a consciência com a cabeça. O intelecto já entendeu, Deus é bom. Mas eu tenho certeza que de vez em quando a gente desconfia, não é verdade? Será mesmo? Será que naquela guerra ali que está acontecendo, Deus está sendo bom? Será que Deus esqueceu dessas pessoas? Não bate esse negócio na gente de vez em quando? Quando a gente medita sobre isso e faz esse negócio chegar no coração, de verdade a gente entende que Deus não pode ser mal. De verdade a gente entende que Deus é um pai amoroso que está lá em cima o tempo inteiro torcendo pela minha felicidade. Eu faço merda, ele ajeita. Eu faço merda, ele ajeita. Ele tenta me colocar no caminho e eu continuo fazendo merda. O problema chama-se eu, não Deus. Quando eu entendo isso de todo o coração, não importa qual é a regra moral que vem dele. Eu adiro. Não importa. Eu adiro. Beleza. Trazendo para a terapia. Quando é que o paciente ele consegue aderir à terapia? Duas coisas que estão absolutamente interligadas. Quando você deixa de ser um terapeuta mecânico que só impele o paciente a um conjunto de regras. Quando ele entende que por trás das regras, assim como na religião, existe uma vontade amorosa criadora. É por isso que o centro da terapia e da religião chama-se caridade. Não tem outra coisa. Tá? E se você não faz, se você não pratica terapia, tendo como centro da sua terapia a caridade, a sua terapia não vai para frente. Segunda coisa, quando é que um terapeuta consegue gerar no paciente esse movimento de amar o bem? Uma vez que querer o bem todo mundo quer, até o preguiçoso quer o bem. Ele está lá sentado assistindo Netflix e olhando, caramba, eu queria tanto ganhar um dinheiro, caramba, eu queria tanto ter uma família, caramba, eu queria tanto comprar um carro novo. Ele quer o bem. É próprio da gente querer o bem, mas ele não consegue levantar para fazer o bem. Por quê? Porque ele não ama o bem o suficiente. Então, por que que a gente não ama o bem? E aqui, para mim, está o centro de todo problema terapêutico. Todo. Tudo irradia disso. Porque a gente não se relaciona com a realidade. É só isso. Marina, como assim? Vou explicar. Como assim a gente não se relaciona com a realidade? Porque a gente não parte da premissa. Eu comecei lá falando da vontade criadora, bondosa, de Deus, nananana. Eu comecei lá falando disso para dizer que, olha, quando a gente não parte do pressuposto que tudo é bem, não tem como a gente se relacionar com a realidade. E porque esse é o centro de tudo, existe um núcleo intangível, existe um núcleo duro dos transtornos mentais, que, quando o terapeuta consegue atingir, ele cura qualquer transtorno. Eu não estou dizendo que é só isso. Pelo amor de Jesus Cristo, para isso não sair distorcido. Eu não estou dizendo que é só isso. Eu estou dizendo que esse é o centro. Claro, existe um conjunto de técnicas, existe remédio para remissão de sintoma. Agora eu quero que vocês coloquem cada coisa no seu lugar. Remédio e técnica é para remissão de sintoma. Cura é outra história. Tá? Remédio e técnica, remissão de sintoma. Cura é terapia. Uma vez que você fez a remissão de sintoma, para o paciente se sentir melhor, acalmar e conseguir absorver melhor a terapia. Então, por exemplo, paciente que tem TAB, transtorno afetivo bipolar, eles são é biologicamente comprovado que a resposta neuronal deles é mais rápida. Uma vez que é mais rápida, eles são impulsivos. O que é que o remédio faz? Entra na fenda sináptica e dilata essa resposta, de modo que ele fique menos impulsivo e ele consiga absorver melhor a terapia. O remédio vai resolver o problema do cara que tem TAB? Não. Basta que eu dilate esse tempo. Uma vez que ele passou, sei lá, 40 anos vivendo impulsivamente, achando que ele era o rei da cocada preta, que tudo tinha que submeter à vida dele? Não, mas ajuda, não ajuda? Porque daí ele respira um pouco e ele te escuta. E aí você tem que procurar a causa do problema. E a causa do problema, gente, podem ser diversos. Por exemplo, qual é a causa da ansiedade? A par dos sintomas. Os sintomas estão lá no DSM. Tem 10 transtornos ansiosos, um monte de sintoma para vocês olharem lá e decorarem todos. Qual é a causa da ansiedade? Vontade de controle por medo de sofrer. Sempre. Aí você tem que ver na vida concreta do paciente o que é que está disparando essa vontade de controle por medo de sofrer, que vai levar o paciente a ter sintomas ansiosos. E é isso que a gente precisa resolver. Se eu ficar olhando só para os sintomas, eu não consigo chegar nesse lugar. Entende? Então, qual é o núcleo duro dos transtornos que, a par de técnicas, remédios e tudo mais, a gente precisa atingir para que o paciente se cure e se cura, de fato? É esse núcleo duro que se chama não saber o que as coisas são. É isso, em gênese, que causa todo tipo de transtorno mental. Por que o ansioso quer controlar as coisas? Porque ele não sabe o que as coisas são. Por que ele tem medo de sofrer? Porque ele não sabe o que as coisas são. Por que o cara que tem bem impossível? Porque ele não sabe.
Ele não sabe para que ele serve, ele não sabe para que a mulher dele serve, ele não sabe o que é um casamento. Ele não sabe que ele é criatura e ele se revolta contra isso a todo tempo. Ele odeia a Deus por ser criador e odeia a si mesmo por ser criatura. Esse é o próprio conceito de neurose do Rudolf Allers, que eu acho sensacional. Para mim, foi a pessoa que melhor enxergou a neurose, digamos assim. Ele fala: olha, a neurose é uma mentira existencial. Não é a revolta da pessoa contra uma fatia da realidade. É a revolta da pessoa contra todo o universo criado. E o que é isso? O que é que eu digo quando eu me revolto contra todo o universo criado? Se eu fosse Deus, eu faria diferente. Não é o sussurro da serpente no nosso ouvido o tempo inteiro: serei como Deus, serei como Deus. O tempo inteiro. Então, esse é neurótico. Ele mente para si mesmo e a gênese dessa mentira é o seguinte: cara, eu sou mais do que eu sou. Eu posso fazer mais do que eu posso. Eu não sou criatura. E eu odeio a Deus porque ele é criador. Por que Deus não me deu o poder que ele tem? Por quê? E aí ele quer controlar as coisas. Veja, se o ansioso, que quer controlar as coisas e tem medo de sofrer, e é por isso que ele quer controlar as coisas, olha o ciclo se retroalimentando. Se ele quer controlar as coisas, o que é que ele está fazendo? Ele está dizendo um sonoro não para a realidade. Porque, gente, repare um pouquinho. Não é Marina falando. Dá para controlar as coisas? Não. Tem gente morrendo aí o tempo inteiro. Crianças sendo estupradas, infelizmente, abusadas. Idosos sendo mortos a pancadas. Entende? Então, assim, todos os discípulos morreram de morte violenta, exceto São João. Então, assim, vamos dar uma olhada para o mundo e vamos reparar: será que esse esforço que eu empreendo, no caso do ansioso, será que esse esforço que eu empreendo para que as coisas sejam do jeito que eu quero, porque se não forem, vai ser um problema, porque eu vou sofrer, eu não vou suportar, é eficaz? Se ele parasse um segundo, sério, gente, um segundo, para olhar para a realidade e perceber isso, ele deixasse de ser tão autocentrado: é o que eu quero, é o fantástico mundo da minha cabeça. Não, é como as coisas são. Ou seja, foi por isso que eu falei: a gênese de todos os transtornos é não saber o que as coisas são. E como que eu sei o que as coisas são, Marina? Quando eu me relaciono com a realidade. Então, por que o paciente não ama o bem? Porque ele não se relaciona com a realidade. E o que é que uma coisa tem a ver com outra? Para eu fechar o meu pensamento. Espero que o pensamento esteja claro, muito embora ele dê voltas. É porque eu preciso explicar um monte de coisa, principalmente para quem não é meu aluno, para que consiga entender a forma do pensamento. Por que nós temos essa dificuldade de amar a realidade? Primeiro, porque a gente não parte da premissa de que tudo é bem, como eu falei para vocês. Nós temos um aspecto fragmentado em nós que se chama gnose. Existe uma teoria da gnose, que é uma doutrina pagã antiga, que diz o seguinte: existe o bem e existe o mal. E aí eu olho para o mundo nesse caráter fragmentado de bem e mal. Quantas vezes a gente se pega pensando dessa forma? E olha só, o mal não existe. Não lembro se eu falei com vocês semana passada, mas o mal não existe. O mal é uma figura de linguagem, o mal não tem substância. Tudo é bem. Falei para vocês da pirâmide hierárquica da realidade. Os bens estão elencados na hierarquia do real. O que existe é o bem mais superior conflitando com o bem inferior, e como eu sou meio tonto, eu estou desordenado, eu escolho o inferior. Eu acho até que eu dei o exemplo do marido que trai a mulher, se eu não me engano. Então, olha, ele está ali lutando por dois bens. O cara que passa de moto leva meu celular, ele está ali lutando por dois bens. Ou a minha dignidade física, eventualmente, ou o bem material fácil, ilícito. O bem material fácil, né? Essa recompensa, digamos assim. São dois bens. E ele vai e escolhe o mais inferior. Por quê? Porque ele não consegue, ele não dá conta de enxergar que tem um bem mais superior. E ele não consegue, ainda que ele enxergue, ele não consegue aderir. Por quê? Porque ele não consegue amar esse bem superior. Porque ele não parou para notar esses traços da realidade. E por quê? Para que eu chegue a amar a realidade, eu preciso me relacionar com ela. Este é o ponto. Por que eu não posso amar a realidade sem me relacionar com ela? Isso é muito cruel, é verdade. Porque nós, seres humanos, temos uma limitação única e exclusivamente porque nós temos um negócio chamado corpo. Os anjos, eles têm inteligência. E nós também temos inteligência. Só que os anjos são puro espírito. Então, o conhecimento dos anjos e o conhecimento humano é diferente, embora os dois sejam conhecimento. O conhecimento humano, quando o anjo conhece, ele intui.
É um conhecimento instantâneo. Como assim, Marina? Como ele não tem corpo, a inteligência dele vai, busca a verdade, e a verdade está escancarada assim na cara dele, entende? Então ele olha para mim. Quando o anjo olha para mim, o que é que ele vê? Quando eu olho para Ana, eu vejo um corpo. Para que eu chegue a conhecer a Ana, cara, eu preciso conversar com ela, eu preciso estar numa relação com ela, eu preciso amar a Ana, para que eu chegue a ser um pouco como ela, até que eu vou conhecer a Ana. Esse é o conhecimento próprio humano. O anjo, ele olha para Ana e faz, aham, entendi. Por que que ele faz isso? Porque ele consegue, em um só ato de visão, enxergar a alma da Ana. E o que é que tem na alma da Ana? As coisas que ela já conheceu. Por quê? Porque o conhecimento intelectual. Eu vou entrar nesse mérito aqui, Jesus. Vamos lá, vamos tentar. Por quê? Porque o conhecimento intelectual, ele se dá com a posse imaterial da forma do bem conhecido. Respira. De novo. O conhecimento intelectual, ele se dá com a posse imaterial da forma do bem conhecido. O que isso quer dizer? Seguinte, todo mundo sabe o que é inteligência. E todo mundo sabe que a inteligência é imaterial, certo? Imaterial só casa com imaterial. Então, se o objeto da inteligência é a verdade, a inteligência vai buscar a verdade, que se mostra para a gente através da essência, logo a essência também é imaterial, porque senão ela não ia conseguir acoplar com a inteligência, certo? O que é essência? Filosoficamente, essência e forma são a mesma coisa. É o que faz com que a coisa seja o que ela é. Então, no final das contas, a inteligência vai acoplar com a forma. Então, o conhecimento intelectual se dá com a posse imaterial da forma do bem conhecido. Então, é como se a inteligência. Vejam só, imagina que eu nunca vi um livro e eu começo a ver vários livros. E a minha inteligência extrai de vários particulares, de vários livros, uma forma. E essa forma é essa coisa imaterial que vai acoplar na minha inteligência. Quando eu entendo o que é livro, faz o clique, eu faço, livro. Essa é a forma do livro. A minha inteligência, ela adere e ela toma para ela aquele bem imaterialmente. O que é que acontece quando isso ocorre? A nossa alma adere à forma do livro. Então, olha só, como é que o diabo consegue tentar a gente se ele não é onisciente? Porque ele olha para mim e ele vê a minha alma. E ele sabe, já que eu tenho a posse material, tá tudo aqui. Eu não tô vendo, nem a Ana tá vendo, nem vocês estão vendo, mas o diabo tá vendo, porque ele é um anjo. Não se esqueça nunca que o diabo é um anjo. E a inteligência angélica é muito superior a nossa. Tudo aqui, gente. Então ele bate o olho em mim e ele sabe quais são as coisas que eu conheci. Então, se, por exemplo, na minha alma não tem a forma imaterial, a forma imaterial de algo próximo ao divino, ele sabe que eu não sou íntima de Deus. E ele vai traçando as estratégias dele para me levar a algum lugar. Então, ele sabe qual que é, entende? Agora, eu não consigo fazer isso. Eu olho para a Ana e eu vejo só um corpo. Por quê? Porque eu também tenho um corpo. Então, o conhecimento em mim, ele não é uma intuição, não é intuitivo. Eu olho e eu intuo, como no anjo. O conhecimento em mim, ele é gradual. Por quê? Porque eu preciso primeiro ter uma experiência bruta com o real. Eu preciso primeiro fazer a realidade entrar em mim através de quê? Dos meus 5 sentidos. Eu vejo algo, eu ouço algo, eu como algo, eu cheiro algo, eu toco em algo. A realidade entra em mim. Meus sentidos internos organizam isso, que não vale a pena eu ficar aqui explicando para vocês sentidos internos, que não é o nosso ponto. Meus sentidos internos organizam isso. Um sentido interno chamado imaginação adere com o intelecto ativo transforma aquela imagem numa ideia e manda para o intelecto passivo, que é a verdadeira potência do conhecimento. Então, vocês reparem de forma muito, muito, extremamente reducionista e sintética o processo que precisa acontecer dentro de mim para poder dizer, eu sei isso aqui. Olha a diferença do anjo. Então, o que é que isso me conta? Isso me conta que, para mim, humano, que tem o corpo, é impossível amar aquilo que eu não conheço. E é por isso que, para que o paciente chegue a amar a realidade, ele precisa conhecer. E se ele se depara com um terapeuta que também não conhece a realidade, fatalmente, ele não vai para frente. Então, o que é que o paciente precisa? Ele precisa de um terapeuta que assuma esse postulado de que tudo é bem, que ele já entendeu que a realidade não está fragmentada em bem e mal, que tudo só pode ser bom o tempo inteiro. Marina, sério, o tempo inteiro, nem quando aquelas calamidades acontecem, o tempo inteiro. Estamos dentro de um grande plano, gente, não é um plano de 2 dias. Estamos dentro de um grande plano de milhões de anos. E nós não fazemos a mínima ideia porque aquele negócio está acontecendo.
no final vai se extrair um grande bem, inclusive dos grandes males. Inclusive, principalmente dos grandes males. Então, tudo é bem. E um terapeuta que tenha se relacionado tão intimamente com a realidade que ele conheça as coisas sem precisar nem pensar nelas. E aí que a mágica acontece, porque quando o paciente se depara com um terapeuta assim, ele vai narrando as coisas. A Ana, ela está na especialização do Tiago como eu. E Tiago falou uma vez assim na especialização, gente, sabe qual é a minha maior dificuldade hoje no setting terapêutico? É ouvir uma história até o fim. Porque eu fico assim, cara, a pessoa abre a boca, quando ela fala 5 minutos, eu já sei o que ela tem que fazer. Gente, vocês conseguem imaginar que riqueza, que beleza, que maravilha. O que é isso? Relacionamento íntimo com a realidade. Gente, a pessoa que tem um transtorno, a pessoa que tem um problema mental, ou a pessoa que tem uma neurose, tá? Que pode não chegar a ser um transtorno mental elencado, mas ela está de costas para a realidade, ela vive sobre uma mentira. E a grande maioria dos nossos pacientes, eles vão ser neuróticos nesse sentido, tá? Não levem esse termo pejorativamente. Neurótico é a criatura que contou uma mentira para si mesmo, esqueceu e está vivendo conforme. Ou seja, ela está construindo seu castelo numa areia movediça que ela colocou lá, mas ela não se lembra. É bizarro nesse nível. Tá? Então, a maioria dos pacientes vão chegar neuróticos. E aí, o que acontece? Os pacientes neuróticos, os pacientes com transtornos, eles são absolutamente previsíveis. As pessoas desordenadas são absolutamente previsíveis. Por quê? Porque, realmente, elas vão agir conforme as paixões baixas. O homem são, o homem bom, o santo, é aquele cara que você não faz esvaga a ideia do que ele vai fazer. Por quê? Porque ele pensa. Ele tem um conjunto de possibilidades que estão brilhando para ele a cada ato que ele vai fazer na realidade. As possibilidades brilham para ele. Então, olha só, quando é que o paciente te procura? É quando ele se sente impotente face à realidade, porque para ele não tem possibilidade nenhuma mais. Ele vira para você e faz, então, eu te procurei porque eu não sei mais o que fazer. Todos. Por quê? Porque para ele não existe mais possibilidade. Por que não existe possibilidade? Porque ele não se relacionou com a realidade. Então, um terapeuta, Tiago, fala, cara, com 5 minutos eu já sei o que ele tem que fazer. Eu já sei o que ele vai dizer, porque uma pessoa neurótica é absolutamente previsível. E eu já sei o que ele tem que fazer. Porque eu conheço tanto a realidade, eu já entendi o que as coisas são, que eu consigo acoplar esse mundo imaterial dos conceitos com muita facilidade, com muita fluidez no mundo real. Porque a terapia, ela não pode ser essa filosofia, essa aula teórica, porque o paciente demanda de você uma solução concreta. E aí, meu filho, o que é que eu faço agora? E para você dar para ele essa solução concreta, você precisa ter articulado na sua cabeça o que as coisas são, aderindo à vida específica do seu paciente. Isso é tão bonito, gente, que metafisicamente falando, se diz que quando você atinge um conceito, olha que coisa importante, e olha como a gente tem que dar importância para isso. Quando você atinge um conceito, ou seja, o que a coisa é, se presume que você teve acesso a todos os particulares sobre aquela coisa, ainda que você não tenha tido. Vocês conseguem entender a importância disso para um terapeuta? Imagina chegar no conceito de casamento, o que o casamento é, e ponto final. É como se você tivesse visto e vivido todos os casamentos do mundo. E ainda que você não tenha vivido, é como se você tivesse vivido 1000 vidas em um. E aí não importa, gente, sério, não importa o que o teu paciente vai te trazer de demanda de casamento, que tu sabe resolver. Porque tu entendeu o que é o bendito casamento. Agora vocês me contam, vocês conhecem alguma pessoa viva, eu não conheço, tá? Já digo de logo. Que antes de casar, meditou sobre o que é o casamento? Ah, por isso que tá ruim. Porque não sabe o que é. Eu falei sobre isso, eu dei uma aula sábado, e eu falei sobre isso. Gente, é certo, não vou dizer que não é comum. É comum. Comum e normal são coisas diferentes. Comum acontece cotidianamente. Mas normal é o que deveria acontecer. É normal que uma pessoa se desespere diante de uma traição matrimonial? Não. Por que não? Vem cá, meu amigo. A pessoa chega no setting falando: acredito que fulano me traiu. Como que ele foi capaz? Que dor, que dor, que dor. Peraí. Antes de casar, você meditou que ser traída era uma possibilidade? De jeito nenhum. Eu achei que ele jamais faria isso. Gente, é daí que vem o sofrimento. É dessa total ignorância. Esse é o primeiro item da fórmula do sofrimento. Ignorância, que leva ao medo. Por que eu tenho medo? Porque eu não conheço. Eu não meditei sobre as possibilidades.
E aí eu me frustro, porque fatalmente vai acontecer um negócio que eu não previ. Mas eu não previ, o problema não é a realidade é boa, gente, o tempo inteiro, 100% do tempo. O problema sou eu, que não me dei a conhecer a realidade. E por que eu não me dei a conhecer a realidade? Porque eu vivo o tempo inteiro achando que as coisas são uma extensão de mim. Ah, mas o meu marido tem que ir. O meu filho tem que ir. O meu chefe tem que ir. Ninguém tem que ir nada. Por que alguém tem que ir alguma coisa? Vem cá, quando é o contrário, quando teu marido te cobra, tu tem que ir? Não. Por quê? Porque teu marido é uma pessoa e você é outra. E a beleza é isso. Então você só vai conseguir ter uma maturidade, uma personalidade nesse sentido, quando você conseguir dar um espaço seguro para que as pessoas que vocês amam sejam, independente das suas expectativas. E isso é muito difícil. Muito difícil. Se você querer meter o bedelho, se você querer, oh, mas, sabe? E também na aula de outra pessoa me perguntou, mas Marina, isso quer dizer que eu nunca devo questionar o meu marido, que eu nunca devo corrigir meu marido? Eu falei, bom, não é isso. Mas corrigir o seu marido é ineficaz. Quem é casado aqui vai me dizer. Me corrija se eu estiver errada. É eficaz seu marido tá no celular a sexta-noite todinha e você ficar do lado dele. Você fica comigo. Pô, como você é chato, hein? Pô, no início do namoro não era assim. Não é eficaz, gente. Não é. Então, se corrigir não é eficaz, que eficácia é possível? Cara, dá um espaço para a pessoa ser quem ela é, porque isso é muito bonito. E isso é amor, outra coisa não é. Amor é você dar um espaço para a pessoa poder se mostrar, para que ela não seja uma extensão de você. E você tratar de colocar as coisas dentro de você a ponto de ser um exemplo para a pessoa que você ama. Aí a pessoa vai olhar para você e vai dizer: caramba, fulano tá diferente, hein? Nossa! E, gente, é muito genuíno, principalmente no relacionamento amoroso, principalmente que, sendo amado, você tenha desejo de amar de volta, a não ser que você seja um psicopata. Quando você é amado, naturalmente você quer amar de volta. Entende? Então, qual é o grande problema? Por que os pacientes não conseguem amar o bem? Porque eles não... Primeiro, porque eles acham que a realidade pode ser má. Então, eles se fecham para a realidade, eles ficam fechando a porta, trancando a porta. Eu não quero ver, eu não quero sofrer, eu não quero, eu quero controlar, mesmo sabendo que eu não consigo, porque dói, principalmente no início do processo. Dói você meditar que você pode ser traído. Dói você meditar que seu marido pode morrer. Dói você meditar que seu filho pode ser sequestrado. Para mim, por exemplo, Marina Freitas, pessoalmente, a pior coisa que poderia acontecer na minha vida é meu filho meu ser sequestrado. Porque essa sensação de será que tá vivo? Será que tá morto? O que será que estão fazendo com ele? Para mim, nada pode ser pior do que isso. Eu já meditei sobre isso inúmeras vezes. Vai doer menos se eventualmente acontecer? Não. Mas, cara, eu não vou me desesperar, nem vou maldizer a Deus, nem minha fé vai diminuir, porque eu vou olhar para Deus e vai dizer: onde o senhor está agora que o meu filho foi sequestrado? Então eu preciso saber que isso é uma possibilidade uma vez que eu tenho um filho. E uma vez que o mundo tem isso, essas coisas aí que a gente sabe que tem. Infelizmente, né? Esse é o mundo onde impera a maldade nesse sentido. Maldade do jeito que eu contei para vocês, porque o mal não existe, tá? Então, esses são os dois problemas, Ana. Nossa, quanto que eu falei para explicar esse negócio, mas eu acho muito importante que a gente tenha essa visão. Cara, um terapeuta que tem essa visão, deixa eu falar uma coisa para vocês, não tem agenda vazia. Não tem. Porque a grande maioria vai o quê? Também se fechar para a realidade em alguns aspectos, porque dói, vai travar em algum lugar. E como que eu faço alguém amar um bem que nem eu amo? Eu nem descobri qual é a parte boa desse bem nesse sentido. Como que eu faço alguém se relacionar com a realidade se eu estou com a porta trancada? E eu não sei nem qual que é o primeiro passo. Entende? Então, é por isso que, quando o terapeuta fala uma coisa, é batata isso aqui. Quando o terapeuta fala uma coisa que ele não vive, fica muito evidente. O paciente sente, as pessoas sentem, fica uma palavra vazia. Agora, quando você fala uma coisa que é verdade, a sua vida, ela dá frutos. A sua vida deixa rastro. E aí fica muito evidente que você é aquilo que você prega, gente, e essa é a luz mais bonita que pode brilhar em vocês. É você viver conforme o bem, dizer o bem e viver conforme o bem. Porque o negócio adere, o negócio fecha, entende? Faz sentido. Aí a pessoa, porque olha só, o que é que faz a gente fazer a coisa difícil? A recompensa, né? Essa é a única coisa que faz a gente fazer a coisa difícil. Então, você olha para a vida da Ana e fala: nossa, a vida da Ana não é fácil. Cara, ela vai para missa, entendeu? Ela se confessa direitinho, ela reza o texto, ela isso, ela aquilo, ela vive a castidade. Não, 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 não. Cara, é difícil. Como que a Ana consegue fazer isso?
Ô, Ana, você toma ansiolítico? Não. Você toma antidepressivo? Não. Você tem problema de dormir? Você é feliz? Caramba, o tempo inteiro, porque eu entendi que tem um pai amoroso que quer o meu bem até na adversidade. Gente, sério mesmo. Que maluco não vai querer um negócio desse? Entende? Então, é difícil. Difícil, minha gente, mas também é difícil ficar sem dormir. É também difícil tomar 5 remédios por dia. É difícil achar que Deus é um escroto que quer ter o mal o tempo inteiro. É difícil achar que Deus está olhando para todo mundo, menos para você. É difícil achar que tua vida é uma merda, também é difícil. Agora, para que você chegue a convencer alguém a fazer o difícil, você precisa estar imbuída desse dever de fazer o difícil. E na sua vida devem ter bens notórios que gritem: vale a pena. Porque o paciente sente. Beleza? Verdade. Obrigada, Marina. E se eu só fazer mais um comentário, eu acho que a alegria também, que é uma coisa que você, acho que, não sei se a gente já conversou, mas assim, essa coisa, acho que foi eu que fiz essa pergunta para você uma vez, que à medida que a gente começa a conhecer algumas coisas, a gente pode se ver triste. Aí você falou para mim, falou assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. E aí eu tomei consciência disso, eu falei, não, peraí, tem uma coisa errada, porque eu tava pegando uma circunstância que estava aparecendo na minha vida e estava tomando como isso todo, como se isso fosse toda a realidade da minha vida, e não era. E fazer essas coisas, elas causam realmente alegria. Quando a gente olha para essas coisas e fala, isso é bom, eu quero fazer isso. E é isso que eu te falei, eu quero mostrar isso pro paciente, mas talvez seja um pouco isso, assim, é olhar para a vida dele e perceber que ele vai ter algumas quedas, não que ele vai, né, que ele não tá fazendo, mas ele vai, inevitavelmente, ele vai cair, vai levantar, vai cair. Eu acho que é coisa assim de início mesmo, um pouco, né? Legal. Assim como você vai ter as suas quedas. Sim, Assim como eu. Assim como todo mundo aqui vai ter as suas quedas. Sabe? E é isso que é bonito, gente. Olha, teve um paciente meu que uma vez, ele passou 8 meses comigo. E ele levou 6 meses para engrenar. Foi 6 meses assim. E isso também vai muito do terapeuta, porque às vezes o terapeuta, ele se cansa. O paciente chega pela 10ª vez, cara, falhei de novo. Aí você até não fala, mas você faz aquela cara de, meu Deus, você não aprende. Não é possível. Gente, uma vez eu atendi uma paciente que não é essa, que ela tinha feito 3 abortos. E nos 3, logo depois que ela fez, ela se arrependeu. E no segundo ela fez, ela se arrependeu. E no terceiro ela fez, ela se arrependeu. E ela chega na terapia absolutamente devastada, como que dissesse: eu não presto para nada. Porque Deus me deu 3 chances, das 3 vezes eu me arrependi, e lá estava eu de novo falhando. O meu papel inicial é mostrar para ela que, olha só, mundo, não é assim, eu sou nada aqui, olha o mundo. O que as pessoas estão fazendo o tempo inteiro? Caindo e levantando, gente. Essa é a essência da narrativa humana. Claro, uns vão levar mais tempo para cair, né? Vão ficar 3 meses topzera, aí vão dar uma deslizadinha. Outros vão cair mais. Mas, prima, inclusive, muitas vezes é a queda que lembra a gente de olhar para cima. Se tiver muito bom o tempo inteiro, a gente até esquece que Deus existe, né? A gente esquece do que tem que ter um empurrãozinho divino. E aí eu falei para ela: olha, veja só, você se arrependeu genuinamente? Vai lá, se confessa, tá? E começa de novo. Ai, Marina, mas eu não aguento, eu vou dormir, eu lembro desses 3 bebês. Eu faço as coisas, eu lembro desses 3 bebês. Eu falei: olha, perdão não adianta nada sem reparação. Sabe o que é que vai te dar paz? Reparar. A mesma coisa serve para casal. Traiu, perdoou. Gente, isso é só o 0,5 do primeiro passo, entendeu? E muita gente acha que basta perdoar. Você vai perdoar sem restaurar. Você precisa entender o que estava de errado. A traição é sintoma. Você precisa entender o que estava de errado para reestruturar aquilo ali. Então eu falei para ela: olha, cara, vai procurar um jeito de restaurar. Ela: como eu posso fazer isso? Porque você pode atuar em ONGs que ajudam mulheres que abortaram. Você pode atuar em ONGs que ajudam mulheres que não que decidiram não abortar. E essa ONG aceita as crianças nesse sentido, né? Para poder ajudar. Vai lá, ajuda, bota tua força no mundo. Mostra para Deus que o teu arrependimento é genuíno. E quando eventualmente você engravidar de novo, cara, você dá muito amor para essa criança, entendeu? Mas, tipo, muito mesmo. Um lá estruturado, etc e tal, etc e tal. Beleza. Aí, passando a terapia, ela foi melhorando. E ela tinha um namorado, todos os 3 filhos foram do mesmo namorado. Namorado problemático, etc e tal. Ela tinha terminado com o namorado, aquela coisa toda. 6 meses depois, ela estava maravilhosa. Volta o namorado.
eu me arrependi e tal, aquela coisa toda. Aí ela vai lá e fica com o namorado. Aí na sessão seguinte ela fala pra mim, Marina, fiquei com fulano, tô morrendo de vergonha. Eu falei, por que você tá com vergonha? Porque ele já fez tanta coisa má pra mim, as 3 vezes eu abortei sozinha, não, 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 aquela coisa toda. Eu falei, tá, você fez sexo com ele? Fiz. Você se protegeu? Não. E se você engravidar? Eu não sei o que eu faria se eu engravidasse. Nessa hora, o terapeuta ele quer fazer o quê? Não é possível! Essa criatura não entendeu nada. Gente, mas aí, ó, na hora que você pensar isso, você volta. Será que, real, oficial, com muita clareza aqui, eu faria diferente? Será que, na mesma situação de abandono afetivo, de tanta dor nesse sentido, etc e tal, porque veja, a partir do momento, o aborto é algo muito sério. Mas a partir do momento que você faz 3 vezes, você concorda comigo que meio desensibiliza? Não é mais aquele absurdo do primeiro, não é mais aquele absurdo do segundo, o terceiro já parece um pouco mais fácil. Gente, esse é o princípio de tudo. De pecado venial em pecado venial, a gente não chega no mortal? De uma olhadinha, uma paqueradinha, uma mensagenzinha, a mulher não chega a trair o marido? É isso. Esse é o caminho pro negócio ruim. Entende? E aí, assim, se a gente não tomar tino e olhar para a gente mesmo e ver que a nossa vida também é de acertos e desacertos, a gente acaba por projetar no paciente uma suposta melhora que ele não é capaz de dar naquele momento, pelo menos. A gente acha que deveria ser, né? Às vezes ele não é. Entende? E às vezes o processo vai ser muito devagar mesmo. E o processo de cura, falava sobre isso ontem também. Gente, o processo de cura é do paciente, não é nosso. É um processo personalíssimo. Eu auxilio, entendeu? Minha posição é quase que passiva. É tipo assim, ó, peraí, veja bem, ó ali, ó, aquilo ali pode ser bom. Ó, vai por ali. Ó, aquilo ali pode ser legal. Mas quem caminha é ele. Em quem dói é nele. Em quem é bom é nele. Então, às vezes, o paciente ele vai ter uma intuição. 10 horas da noite, nada a ver com a sessão, que vai fazer ele melhorar. E tu não tem nada a ver com isso. Acontece. Às vezes, você vai fazer o seu melhor trabalho e ele não vai melhorar. O que não é para acontecer, mas pode acontecer. E às vezes não é culpa do terapeuta, entende? Então é a gente também reduzir a expectativa, porque a gente está lidando com gente como a gente. E tem coisas também que a gente ainda, Ana, não conhece na gente mesmo. E às vezes, eu já vi isso muitas vezes em supervisão. O terapeuta chega assim, nossa, eu tô com muita dificuldade de lidar com isso aqui. E eu percebo pela narrativa que o problema do paciente espelha o problema do terapeuta. E é por isso que ele tem dificuldade de lidar com o paciente. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Tá? Então, quando isso acontecer, sei lá, você foi traída pelo seu marido, sei lá, pela secretária do escritório dele. Aí você vai atender uma pessoa que foi traída pelo marido, pela secretária do escritório dele. É natural que você coloque a sua expectativa ali, entendeu? Tipo, vai lá, faz o que eu não consegui fazer, se vinga por mim, entendeu? Aquele tipo de coisa. A gente é humano, poxa vida. A gente não pode fazer isso, não é que não pode fazer isso, é que a gente precisa estar o tempo inteiro com o filtro da sinceridade para barrar que essas coisas aconteçam. A gente vai falhar, a gente vai todo dia. Agora, tem que estar com o radar ligado. Pera, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma soberba, isso aqui é uma falta de humildade, isso aqui é o quê? É uma luxúria. E aí volto para o início da resposta. Se eu não tomar um tempo para investigar o que as coisas são, eu nunca vou saber dar essa resposta. Porque os movimentos vão brotar e eu não sei nomear. Porque eu não sei o que é aquilo. Como é que eu vou atender gente desse jeito? Entende? Então é por isso que o terapeuta precisa se formar primeiro nesse sentido, entender quais são os movimentos próprios dele, como gente. É por isso que tinha um filósofo, que eu não lembro qual, que ele dizia: a descoberta do outro é a descoberta de si mesmo. Porque a descoberta do outro é a descoberta da pessoa. Que pessoa é essa? Pessoa, gênero. Pessoa, conceito. Porque eu e você somos pessoas. Então, se eu descubro você, eu olho para você. Inclusive, o Ítalo fala nas 12 camadas, eu acho lindíssimo quando ele fala isso, que a criatura da sexta camada é aquela criatura que trabalha pelo resultado, né? Pelo dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Trabalha, trabalha, trabalha. É como se ele estivesse trabalhando o tempo inteiro olhando para o chão. Dinheiro, 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 dinheiro. Aí, um belo dia, ele toma um tempo
para tirar o olho do chão e dar um 45 graus, assim, no olhar dele e olhar um pouco, mas não muito, um pouco mais elevado. O que é que ele percebe? Ele percebe que o dinheiro que o trabalho dele produz também produz bens imateriais. Porque ele começa a perceber que as pessoas que trabalham com ele estão melhorando na vida. Isso é um bem imaterial. Estão constituindo família, estão dando de comer para os filhos, estão melhorando como pessoa, estão voltando para casa e fazendo a mulher feliz. Ele começa a pensar, caramba, olha só, não é direto, mas existe um efeito indireto do meu trabalho na melhora pessoal das pessoas. Quando ele percebe isso, qual é o raciocínio lógico que ele faz? Se fulano, que é pessoa, como eu, tem bens imateriais, eu também tenho. Aí então fala que é nessa hora que o cara muda da sexta para sétima. Entendi. Então o mundo não é só isso. Porque eu descobri no outro. E se eu descubro no outro é porque tem em mim. Cara, isso é muito bonito. Muito bonito. Ele fala, cara, então olha só, esse chão que me sustenta não é material. Ou talvez seja, mas ele é muito frágil. O que sustenta a gente realmente nessa vida é o imaterial. E ele muda de caminho. Então, quando eu vejo as coisas, quando eu vejo os movimentos dentro do meu paciente, eu tenho que saber que eu sou capaz das mesmas coisas que o meu paciente. E que o paciente é capaz das mesmas coisas que eu. E que nós vamos lutar com dificuldades parecidas e diferentes. E é bonito de ver. É bonito de ver como o paciente, mesmo com tantas dificuldades, em um dado momento ele chega em algum lugar. Que talvez fosse um lugar que você nunca esperava. E por isso é tão bonito. E aí você atesta, caramba, de fato, aconteceu um processo aqui, foi muito bonito e talvez foi muito melhor do que eu esperava. E é aí que o negócio vai, que o negócio dá certo, e que vale muito, Pedro. Beleza? Deixa eu ver aqui que tem pergunta no chat. Mas se só existe o bem e o diabo? O diabo, Lu, olha só. O diabo, ele tem o negócio mal dele, né? O negócio ruim dele. Mas a existência do diabo é um bem. Ó, existir é um bem. Por que é um bem? Porque Deus permitiu. Você consegue entender que se Deus não quisesse, o diabo não existia? Por que que o diabo existe? Qual é a função do diabo? Por que que o diabo existe? Porque Deus é amor. O diabo existe tão e somente porque Deus é bom. Qual é o recado que Deus passa pra gente com a existência do diabo? Cara, sou tão amoroso, eu sou tão bom com vocês, eu dei livre-arbítrio pra vocês por isso, porque eu não quero robôs, eu quero filhos que me amem e que correspondam ao meu amor. Que, se mesmo assim você não quiser ficar comigo em vida, você não é obrigado a ficar depois da morte. Isso não é um bem? Cara, se tu não quer ficar com Deus, porque tu não gosta, porque tu não adere, porque, tu não é obrigado a ficar com ele no céu. Porque existe um lugar chamado inferno, que vão as pessoas que não quiseram aderir. Que disseram, como Lúcifer, eu não servirei. Tanto é que tem um sermão de São Leonardo de Porto Maurício, que eu acho que é o pequeno número dos eleitos, se eu não me engano, que ele fala que quando a gente morre e a alma sai do corpo, que vai ter o seu juízo individual, Jesus, gente, isso é muito bonito. Jesus, ele acompanha a alma vai lá, condenada para o inferno, né? Jesus acompanha a alma até o portão do inferno, perguntando: tu tem certeza? Jura? Sério mesmo? Faltam 30 minutos, ainda dá para mudar de ideia. Imagina, gente, o tamanho desse amor, um amor que não invade, mas mostra que está ali íntegro até o fim. Aí chega no inferno, no portão e faz: olha, última chance. Vai ser bom lá. Tem bolo, bora, vai ser muito legal. Não, prefiro ficar aqui. Aí você pode me perguntar, Marina, quem em sã consciência vai preferir ficar no inferno do que ir para o céu? Gente, por que Deus pede que a gente renuncie a si mesmo, toma a tua cruz e o siga? Porque no céu nós vamos servir. Quem não tem espírito de serviço, para que vai querer entrar no céu? No céu existe uma hierarquia de santos, inclusive. Vão ter os santos mais estupendos, os santos mais ou menos estupendos, e os santos que se salvaram porque estavam com a confissão em dia e batizados, somente. Acabou de confessar, é batizado, morreu. Pronto, é santo. Tá lá.
no mais baixo grau da santidade, digamos assim. Vocês acham que se eu for para o céu, eu vou ficar no mesmo lugar que São Padre Pio? Nunca na vida. Vocês acham que eu vou ficar lá do lado da Virgem Maria, São Pedro, São Paulo, São Agostinho? Nunca. Então existe uma hierarquia no céu. E como é que eu sei em que lugar eu fico? A depender do amor que eu empreguei nessa vida. É isso que delimita qual é o nosso lugar no céu. Quanto que eu amei? Se tem um padre e um coroinha na paróquia, os dois morrem, quem vai ficar no lugar mais elevado no céu? Depende. Não é porque é padre, não. Depende de quem amou mais. E pode ser que o coroinha tenha amado mais a ofício dele do que o padre. O padre pode celebrar a missa lá com sono, bocejando, maldizendo a vida. E o coroinha lá, sendo fiel no povo. O tempo inteiro. Cara, ele vai ser um santo mais estupendo do que o padre, se os dois forem santos. Entende? Então, a pessoa que não fez esse exercício de humildade em vida, vejam só, o que é a vida? A vida é movimento. Desde o momento que a alma é infundida em você, até o momento que você morre, você está se movimentando. E o que é movimento? A passagem simultânea da potência ao ato. A gente está o tempo inteiro atualizando potência, colocando minhas potências para jogo e me fazendo no mundo, e construindo virtudes, caminhando em prol do bem. Certo? Na hora que eu morro, acabou o movimento. Então, a minha alma é do exato tamanho do momento em que eu morri. Depois disso, minha gente, não dá mais para barganhar com Deus. Ah, mas eu queria. Ah, mas eu tinha intenção. Ah, mas eu prometi que daqui a um mês eu ia fazer. Acabou o movimento. O momento de fazer é agora, entendeu? Agora. Beleza. E aí tu vai com aquela alma daquele tamanho para ter teu juízo individual. A criatura que não serviu, que é soberba, que rechaçou Deus o tempo inteiro, que sabia que ele era bom, que sabia que tinha uma forma de estar perto dele, e não quis saber, e foi comer, beber, curtir, transar, etc e tal, que não estava nem aí para a criação do filho, que não estava nem aí para a mulher, traiu a mulher absurdamente. O que é que esse cara está dizendo todos os dias, gente? A mesma coisa que Lúcifer disse, não servirei. Ou seja, se eu morro com essa coisa dentro de mim, eu não vou querer servir no céu, eu vou querer reinar no inferno junto com o diabo. Então é por isso que uma pessoa em sã consciência, uma vez que ela não se mortificou em vida e buscou a humildade em vida, ela morre com essa coisa, porque quando a gente morre, cessa o movimento, e ela vai querer, Jesus vai acompanhar até o portão, ela vai dizer, não vou, não vou, eu não quero servir, eu não me submeto. Eu não fui feita para isso, eu prefiro reinar com o demônio. Eu não quero ficar com o senhor, porque eu sei que com o senhor eu vou ter que servir. Eu vou ter que me submeter, eu vou ter que me dobrar, e eu não quero. É triste, mas é a verdade, está lá no sermão de São Leonardo de Porto Maurício. Não sou eu que estou dizendo, não. Um santo absurdo. Que onde ele ia, se ele falava para 50 pessoas, 47 se convertiam. Entendem? Então, é o que é. A existência do diabo é um bem. O diabo só existe porque Deus é tão amoroso que ele falou, beleza, você não quer ficar comigo não? Então não é obrigado. São Leonardo de Porto Maurício. E o sermão é, se eu não me engano, o pequeno número dos eleitos. E é por isso que ele fala que vai ter muito mais gente no inferno do que no céu. Porque a gente não está o tempo inteiro buscando a humildade em vida. Para quando a gente morra, a nossa alma esteja disposta a se prostrar. Adoraria assistir um atendimento. Eu não sei se ser terapeuta seria para mim. Pamela, eu tenho pensado nisso há muito tempo, sabia? Sobre como fazer um atendimento ao vivo. Porque muita gente me pede isso. Porque, assim, eu tenho certeza que quando a gente vê as coisas, assim, estampadas, né? A prática mesmo, assim, na nossa frente, a gente aprende muito mais. Porque, às vezes, fica tudo muito abstrato, né? Ah, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo com o paciente, tá? Mas e na hora do vamos ver? Fica muito difícil. Eu ainda não sei como fazer, tá? Inclusive, em janeiro do ano passado, em janeiro de 2023, eu fui num evento presencial do Tomás aqui, não sei se vocês conhecem, lá em São Paulo. E eu ainda estava atendendo gratuito, como eu falei para vocês, se atenderiam até com certeza. Olha, o único requisito para eu atender é gente. Sendo gente, e assim, gente, ó, tirem isso da cabeça de vocês, porque uma coisa muito importante, importantíssima, que eu queria que vocês aprendessem é o seguinte: se o paciente, se aquele assunto em específico não é uma demanda, você não trata aquele assunto. Porque, ó, um monte de terapeuta chega para mim, Marina, precisa fazer uma supervisão, me deparei com um homossexual. E agora? Sou lá, né, profundamente católica e tal, aquela coisa toda. Aí vem homossexual.
Aí eu sempre pergunto, qual o problema? A grande maioria responde, mas ele está em pecado mortal. Aí eu respondo, oh, meu Deus do céu, e você nunca teve? Me conta aí como é essa vida de pura santidade. Você nunca teve no pecado mortal? Gente, não é essa postura que a gente tem que ter diante de uma pessoa. A gente não está o tempo inteiro ouvindo as pessoas dizer que é uma alma, que apenas uma alma importa, que uma alma vale mais do que o universo inteiro. Por que que uma alma vale mais do que o universo inteiro? Porque uma alma é infinita. Justamente por a gente ter inteligência e vontade, que existe um quê de mistério na gente que nos torna infinitos. Eu não sou determinado por nada, exceto por mim mesmo, pelas coisas que eu intelijo e escolho. Intelijo e escolho. E só eu tenho isso. Gente, em todo o universo criado, principalmente os anjos, só o ser humano tem isso. Só o ser humano é capaz de dizer um profundo não a Deus. Logo, só o ser humano é capaz de dizer um profundo sim a Deus. E é por isso que se diz que o ser humano é obra-prima da criação. Porque é aquele que é mais capaz de olhar para o alto e aderir firmemente através da sua vontade, justamente porque ele tem liberdade, porque ele pode não aderir. E não existe amor sem liberdade, né? Senão a gente não pode nem chamar de amor. Então atendam, gente. Chega um ateu, cara, não é uma demanda para ele que ele é ateu, ele não quer se converter, então ele quer resolver outro problema, resolve o problema dele. Mas Marina, mesmo ele sendo ateu, sim. Esquece que ele é ateu. Ah, mas não esquece não, porque você tem que saber qual é a cosmovisão dele. Ser ateu vai indicar para você qual é a cosmovisão dele. E você precisa saber qual é a cosmovisão do paciente. Cara, entendi, ele é ateu. Então ele acha que o mundo se resume na matéria. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muito importante. 99% das pessoas que se dizem ateus ou ateias não são. O que é um ateu, estrito sensu? Aquela pessoa que acha que o mundo é só matéria. E ponto. Não existe nenhum tipo de transcendência. Esse é o ateu. Vocês conhecem alguém assim? Porque eu nunca vi na minha vida. Se eu não me engano, o Ítalo falou uma vez que ele achou que ele tinha achado um ateu e no final ele viu que ele era autista. Ele não era ateu. É muito difícil você achar um ateu real. Porque assim, ó, se ele pelo menos acredita no amor, ele não é ateu. Porque o amor é transcendente. O amor não é matéria. Se ele abraça o filho dele, ele faz, ah, que gostoso esse abraço. Isso é imaterial, gente. Não pode ser que ele ache que o mundo acaba aqui. Então, cuidado com essa terminologia ateu. Porque fatalmente a pessoa não vai ser. E se ela te procura dizendo, eu sou ateu e eu quero que você me prove que existe, ela está quase convertida. Porque se ela quer prova, é porque ela está muito na dúvida. Se ela tivesse convicção sobre o ateísmo dela, ela estava pouco se lixando para a prova. É tudo muito evidente. E outra coisa, para terminar esse assunto, Deus usa caminhos que a gente desconhece. Não sei se vocês conhecem o professor Sérgio Rezende. Se não conhece, recomendo que sigam. Sempre falo dele em minhas aulas, porque ele, para mim, é um dos professores mais incríveis que eu já conheci. Ele é profundamente católico, tá? Filósofo, há 15 anos. E ele era ateu. Ele foi criado numa família católica. E aí, quando ele virou adolescente, aquela coisa de sempre, né? Ele começou a ver que as pessoas que ele vivia não viviam o que pregavam. E é por isso que muitos católicos na adolescência desgarram, porque ele vê, ó, meu pai e minha mãe mandam eu ir para missa, mandam eu rezar o texto, mandam eu ser bom, e nem eles são. Então dá um bug na cabeça do adolescente e aí ele desiste de tudo. E aí ele fatalmente entrou na faculdade de filosofia, e na faculdade de filosofia, gente, para você ser ateu é daqui para ali, né? É igual a psicologia hoje, principalmente na faculdade federal. É só ideologia, é só tudo a ver com a religião. Um psicólogo não pode falar de religião, senão o CRP está em cima. Beleza. E aí ele foi ficando cada vez mais ateu. E aí ele fez a tese dele de doutorado sobre um filósofo chamado Gilles Deleuze, que é um filósofo francês que era satanista, tá? Veja, ele saiu do catolicismo na adolescência, virou ateu e foi cair com um cara que era satanista. Ele admirava demais o cara. E ele disse que toda vez que o cara estava escrevendo lá no livro, quando ele ia dar um exemplo de alguma coisa, ele usava o diabo. E aí, o que aconteceu? Ele começou a procurar cultos satânicos, porque ele admirava o cara. Ele é ateu. Aí ele foi no culto satânico, o que foi que fatalmente ele descobriu? Que aquele negócio era real. Ele olhou para aquilo ali e falou, cara, isso existe, isso tem força, isso acontece. Olha a inteligência funcionando. Logicamente, ele entendeu que isso existe. Qual foi o juízo que a cabeça dele fez automaticamente? Se o diabo existe, Deus também existe.
Porque ele estava ateu, fechado na matéria. Quando ele abriu uma brecha para transcendência, para o diabo, por isso que eu estou falando para vocês, o ateu convicto, ele só acredita na matéria. Se ele tem uma brechinha para transcendência, ele já não é mais ateu. Quando ele abriu uma brechinha para transcendência para o diabo, ele falou: então Deus existe. Porque isso aqui existe, eu estou vendo com os meus olhos que isso tem força, isso é real. E aí ele começou a procurar outras religiões sobre Deus. Ele começou a procurar o budismo. E aí no budismo, o que foi que ele descobriu? No budismo lá, o sacerdote budista virou para ele e fez: cara, por que você não volta para sua religião inicial? Verdade, né? Catolicismo. Eu me saí porque o pessoal fala uma coisa e faz outra, mas nunca parei para estudar com profundidade o negócio, como eu fiz com tudo na minha vida. Gente, vou dar uma chance. Acabou. Quando ele voltou para estudar o catolicismo, ele se converteu e hoje é um católico absolutamente convicto. Sensacional. Uma criatura incrível. Então, o ateu real, ele só acredita na matéria. E eu nunca topei com ninguém assim. Eu acho muito difícil que tenha, porque se nós acreditarmos de verdade, 100%, que é só isso aqui, que tudo acaba aqui, a gente se joga da ponte. Seria uma onda de suicídios. Seria suicídio em massa. Porque o que faz a gente viver este panavoé que é o mundo é a crença de que vai ser melhor depois da morte. Senão a gente não dava conta, gente. Não dava. Se o mundo fosse só isso, roubo, estupro, sequestro, assalto, injustiça, quem ia querer passar por isso para morrer e acabou? Virou pó. Ninguém. Então o ateu ele nem sabe o que ele está falando. Ele diz que ele é ateu, mas na verdade ele não acredita em Deus. Aí é outra história. Deixa eu ver aqui, Lu, só se tem mais alguém no chat. Aqueles que disseram que gostariam de assistir um atendimento já fizeram terapia enquanto pacientes. Ai, Danúbia, não lembro. Agora eu não vou me lembrar. Mas assim, eu não sei se seria um critério válido, porque depende da terapia, né? Outro dia até teve uma discussão no grupo da própria pós sobre. Ah, para os colegas. Beleza, então responda aí a Danúbia, gente. Estou perguntando para quem queria ver uma terapia, se já fizeram terapia. Inclusive, recomendo isso para todos os meus alunos. Escolham o melhor terapeuta que você conhece e marque uma sessão. E vocês assistam ele atuar, você como paciente. E você assista ele atuar e você vá tentando extrair uma forma do que ele está fazendo. Cara, é sensacional. Você vai sair dali com 1 ano de aprendizado. Eu garanto para vocês, façam isso, invistam nisso. Escolham o melhor terapeuta que vocês conhecem e marquem uma sessão. Tragam uma demanda e vejam como é que ele faz. Porque isso, eu fiz isso. Isso é imprescindível para a nossa prática. Sim, essa questão de ter uma discussão uma vez no grupo da pós, se terapeuta precisar fazer terapia para ser bom terapeuta, tá? E eu falei que não precisa. Não precisa. Mas aí depende um monte de circunstância. E aí a pessoa falou assim, poxa, mas como que eu vou saber como que é um processo terapêutico sem fazer terapia? Aí eu respondi, rapaz, do jeito que a terapia vai hoje, infelizmente, gente, é o que a gente vê. Muita gente atendendo gente sem, de fato, estar disposto. Eu não falo nem preparado, que preparado a gente nunca vai estar 100%. A alma humana é inesgotável. A gente vai estudar a vida inteira e vai ter um recôndito ali da alma humana que a gente não dá conta de entender. Mas é disposição mesmo, sabe? A terapia é um ofício grave, mesmo. É um ofício de muito serviço. Muito serviço. É uma maternidade, uma paternidade espiritual seríssima. Tá? Eu queria muito que vocês tivessem isso na mente para que vocês iniciem ou deem continuidade aos atendimentos de vocês. Mas se vocês nunca fizeram terapia, façam com alguém bom, façam com alguém realmente que sabe o que está fazendo. Vocês vão ver como que vocês vão aprender com isso. Vão com esses olhos clínicos, tá? Não vão só se deixar levar pela vibe. Vai olhando o que é que ele está fazendo. Se não souber nomear ainda, anota tudo e fica ali meditando sobre aquele negócio. Certo? Pode falar, Lu, para a gente encerrar por último. Marina, eu tanto pergunto, mas eu vou resumir nessa que você falou, a questão do ateu. O que acontece? Porque vamos dizer que um cliente chega e ele se diz ateu e ele tem um sintoma de ansiedade, tem nada a ver com a questão religiosa, né? Mas se para você conduzir a realidade, acreditar que tudo é bem, tudo isso que você falou anteriormente, a gente parte dessa premissa de Deus, como que você conduz nesses casos? Há muito tempo atrás, uma pessoa me perguntou assim, Marina, como que eu falo de Deus na terapia sem falar de Deus? Eu acho que tem tudo a ver com o que você perguntou. Aí eu respondi, muito simples, falando da realidade. Quem fez a realidade? Deus. Se você
conhece, por isso que eu falei no início, né? Dessa necessidade de que eu, como terapeuta, tenha um relacionamento íntimo com a realidade. Se você tem um relacionamento íntimo com a realidade, você conhece com a palma da sua mão as relações de causa e efeito dela. O paciente começa a falar as coisas para você e você já sabe o que é que ele vai falar. Porque, veja, o seu repertório, o seu imaginário é tão vasto que engloba o dele todinho. E é muito mais do que isso. Então, como o seu repertório é tão vasto, engloba o dele é muito mais do que isso, você consegue dar para ele o que ele precisa dentro do que ele enxerga para puxar ele de lá. Então, é por isso que eu falo que toda sessão de terapia é 95% paciente e 5% realidade. É devagarzinho, não dá para você tirar uma pessoa do lugar onde ela está, principalmente vicioso, rapidinho, de uma hora para outra. Você vai ali devagarzinho. Como é que você faz a pessoa sair da ansiedade sem falar de Deus? Não precisa falar de Deus para você tirar a pessoa da ansiedade. Precisa você mostrar para ela. Ó, se ela tiver uma abertura para falar de Deus, maravilha. Essa semana eu tive uma paciente que ela estava absolutamente ansiosa e ela falou. E eu pergunto para Deus o tempo inteiro tal coisa. Mas ele está te respondendo, criatura, por causa disso, disso e disso. Mas eu mostrei qual era a resposta de Deus na vida real dela. Entende? Eu só usei Deus porque ela é católica e ela falou, eu pergunto para Deus. Mas se não tiver Deus, gente, tá tudo bem, vocês falam da realidade. Como que eu falo da realidade, Marina? Conhecendo essa bendita, conhecendo o que é que as coisas são, conhecendo as relações de causa e efeito. Na semana passada, uma mentorada minha mandou mensagem no grupo falando, gente, eu tô com um problema para resolver com uma paciente que tem inveja. Eu falei, tá, fala aí o que tá acontecendo. Aí ela falou o que tá acontecendo. Não é inveja. A gente vai tentar dar a terapêutica da inveja e não vai dar certo, não vai aderir, porque não é inveja. Eu falei, pera, o que tá acontecendo é isso, 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 isso. Ela fez, meu Deus, faz todo sentido. É claro que faz. Como que eu consigo olhar para uma situação, abstrair a sensibilidade, abstrair o que parece, abstrair o que o paciente está me dizendo, porque isso também é muito importante, porque o paciente chega com a narrativa toda enviesada. Eu tenho que ficar ali querendo entender o que é que ele está falando, e muitas vezes ele não está mentindo para mim, ele está mentindo para si mesmo. Então ele vai dar uma correspondência diferente do que as coisas são para mim. Como que eu consigo fazer isso? Conhecendo a realidade, conhecendo o que é inveja. Quando eu entendi, quando eu cheguei no núcleo duro da inveja, eu falei, inveja é isso aqui. Beleza. O que é inveja? A tristeza pelo bem do outro. Isso é inveja. Ponto. Ela não estava triste pelo bem do outro. A gênese do sofrimento dela era outro. Aí estava se manifestando por uma suposta tristeza pelo bem do outro. Mas ela estava triste pelo bem do outro por outro motivo. Não porque ela estava triste pelo bem do outro. Dá para entender? De forma assim abstrata? Aí você bate o olho e fala, cara, não é inveja. O motivo dela estar triste pelo bem do outro é porque ela não quer largar o bem dela. E por que ela não quer largar o bem dela? Porque o bem dela parece inferior ao do outro. Muda tudo. Entende? Então a terapêutica é outra. E como que eu comunico isso para a paciente? Conhecendo a realidade tão perfeitamente bem, que eu digo para ela, olha, está acontecendo isso, isso e isso, por causa disso, 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 a solução é essa. Claro, eu não vou jogar isso nela, mas eu vou falar para ela de uma forma que ela consiga enxergar. E é aqui que se encontra 90% dos problemas da terapia. Se a gente não tem um repertório mais vasto do que o paciente, de modo que o dele se acople ao nosso, mas o nosso seja maior, a gente não consegue fazer essa operação. Se o nosso imaginário é pequeno, deixa eu dar um exemplo mais claro. Olha só, vamos supor que cada verdade tem 3 faces. O paciente enxerga uma. Como ele enxerga uma, ele não consegue ter uma visão integral da verdade, então ele se confunde. Ele se auto-engana, ele falseia a realidade. Todo mundo vai enxergar uma parte da verdade. Não tem jeito, todo mundo. Mas vai ficar defeituoso, porque é só uma parte. E eu vou olhar para ela e vou achar que é só aquilo ali. Agora, qual o seu papel como terapeuta? Enxergar as 3. Por quê? Quando você enxerga as 3, você entende qual é a que ele está vendo, e olhando para o jeito que ele vê o mundo, entendendo a cosmovisão dele, entendendo o que ele entende, eu consigo acoplar as duas que eu conheço, de modo que ele visualize e fale verdade. É isso que a gente tem que fazer. Agora, dá trabalho. Não é algo muito simples, mas é possível. E eu tô aqui na internet para falar essas coisas para vocês. Dá trabalho, mas é possível. Eu não sou a pessoa que vai falar de facilidade, infelizmente. Falei para vocês, né, que o rapaz que falei semana passada, que o rapaz que me procurou, que era advogado, querendo que eu ajudasse ele na transição de carreira, eu perguntei, mas por que você quer ser terapeuta? Porque eu quero casar e eu quero um dinheiro extra. Eu falei, bom, não vai ser aqui não. Obrigada, fico muito grata pela sua confiança em mim, mas eu não vou te ensinar a ser terapeuta, porque eu me recuso.
Eu me recuso a ensinar alguém, esse terapeuta, que quer fazer terapia para ganhar um extra. Uma pessoa que está com essa mentalidade fatalmente vai tratar mal os pacientes. Ele não vai se empenhar de todo o coração em ser o melhor que ele pode ser para ajudar as pessoas. E eu não quero ser responsável pela formação de uma pessoa dessa. De jeito nenhum. Já teve gente que chegou para mim e falou assim: Marina, a sua mentoria me autoriza a atender? Se eu quisesse só vender a mentoria, eu dizia, claro. Eu respondo, não sei. Eu não sei quem é você, eu não sei o que você sabe, não sei qual a sua predisposição, eu não sei com que intenção você está aqui. Eu já tive mentorados que com 3 meses de mentoria se sentiram confortáveis de atender. Mas aí também vem da bagagem prévia, vem do hábito que eles têm de meditar, vem do quanto que eles estão abertos à realidade. O outro dia uma moça me perguntou, Marina, eu não tenho dinheiro para comprar livros de filosofia, eu vou ficar sem aprender essas coisas? Eu falei, não, tu senta na janela da tua casa e tu olha para o mundo. Porque os bons livros de filosofia são nada mais, nada menos do que meditações de sábios a respeito da realidade. A realidade, gente, é a fonte de todo conhecimento. Todo. Inequívoco. Tudo que eu falar para vocês, vocês não acreditem se vocês não puderem enxergar isso com os seus olhos na realidade. De verdade. E toda vez que eu for dar uma opinião pessoal, quem é meu aluno já sabe, toda vez que eu vou dar uma opinião pessoal, eu falo, abre parêntese para o que a Marina acha. Aí eu falo, fecha parêntese. Agora vamos voltar para a verdade? E aí eu continuo. Entende? Então, se vocês quiserem saber o que as coisas são, o conhecimento está à disposição. A dificuldade se chama você mesmo. Porque a gente está o tempo inteiro achando que a realidade é uma extensão de nós, como eu falava há pouco. A gente fica querendo colocar os nossos vieses. Ah, mas eu queria tanto que fosse assim. Mas, pô, se fosse assim, seria tão gostoso. Mas se fosse assim, seria tão mais fácil. Mas não é, criatura. E assume, admite, confessa. É muito melhor você lidar com o fato real e você olhar para ele, aceitar e poder modificar, eventualmente, porque para modificar você tem que aceitar primeiro, do que você ficar patinando num negócio ilusório que não vai te levar para lugar nenhum. Então, a fonte de todo conhecimento, de toda realidade, de toda verdade, chama-se realidade. Se você se relaciona com ela, você consegue tratar qualquer pessoa. Qualquer pessoa, de verdade. Tem um psicólogo chamado. Ah, esqueci o nome dele. Ele é da família da Rebeca Taide. Se não é da família é amigo, um bem alto. Caramba, esqueci o nome dele. Ele é sensacional. E aí ele falou que um dia ele recebeu um paciente de 11ª camada. Ele conseguiu identificar, não é Andrei, não. É o Moreno. Esqueci. Adoro ele é maravilhoso. E aí ele falou, cara, por tudo que eu sei, eu já entendi que esse cara é 11ª camada e eu não estou nessa primeira camada. Como que eu vou tratar alguém que eu ainda não consigo entender as motivações porque eu não estou lá? Aí o que foi que ele fez? Ele tratou o cara com amor. Foi o expediente terapêutico que ele conseguiu arranjar. E por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele agiu com humildade. Se a gente não tiver com essa abertura de coração para entender que nós temos uma limitação, mas que dá para fazer alguma coisa e conseguir nomear o movimento do paciente, porque ele não estava lá, mas ele sabia o que era uma pessoa na 11ª camada, a gente não vai conseguir ajudar as pessoas. Então, é mesmo um caminho árduo, mas é um caminho possível, sabe? Tem formas de fazer. Agora, o que eu queria muito de vocês era essa predisposição. Eu tô disposto, eu quero fazer esse negócio, eu quero fazer real. Entende? Porque o que fez diferença para mim não foi tudo que eu fiz. O que fez diferença para mim foi tomar uma decisão irrevogável em maio de 2022. Eu vou fazer esse negócio. E acabou. Não importa. Se daqui a 30 anos eu ganhar R$ 500 por mês, eu continuo lá. Porque é isso que vai fazer com que a gente realmente agarre isso com todas as forças e permaneça no lugar, se reinventando e buscando ser o melhor que a gente pode ser para os outros. Beleza? Então, hoje, um pouco falamos sobre transição de carreira, né? Mas eu espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês. Foi mais uma aula mesmo, teórica nesse sentido. Mas, assim, de qualquer forma, eu acho que é proveitosa sim, porque daí a gente lança luz em alguns pontos importantes, que eventualmente a gente não está vendo, que eventualmente ninguém contou para a gente. E muita coisa, gente, eu descobri muita coisa sozinha, tá? Não porque eu sou perfeita e maravilhosa, mas porque, assim, cara, não tinha um espaço como esse para a pessoa chegar e dizer, olha, essa é a minha experiência. Façam assim, 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 assim. Não tem isso, sabe? E eu acho que isso é muito importante. Muito importante para que a gente tenha acesso. A aula de ontem ainda está à venda para ver gravada? Não, não está, infelizmente. A aula de ontem, gente, foi a venda do meu método. Eu estruturei um método de atendimento e vendi uma aula. Mas não está à venda. Eu não sei quando é que eu vou abrir de novo.
Mas fica de olho. Uma hora abre de novo. A gente teve 4 horas de aula e não terminou, vamos ter a parte 2. Você quer falar, Lu, ou só levantou sem querer? Não, é porque já que você falou da transição, eu vou ter que perguntar. Às vezes as meninas já sabem, mas eu preciso saber isso. É o seguinte, você falou que foi em 2022, né, que você começou. E ontem na aula eu fiquei me perguntando como que uma mente cabe tanto conhecimento. Eu falei, gente, essa mulher, ela podia ter 100 anos, que eu não dava conta de estudando, não dava conta de falar como ela fala. É muito conhecimento condensado. E tem muito pouco tempo, você tem filhos, você tem família, parece que nem católica você era antes, porque pelo menos você fosse player antes, né? Você já tinha um conhecimento. Como é que você conseguiu arrumar tempo, já que está falando de transição, para você conseguir adquirir tanto conhecimento que não era da sua profissão? Se você fosse filósofa, pelo menos, né? Já seria, né? Muito. Me conta um pouco, isso eu preciso saber. Maravilha. Olha só, eu lancei a primeira turma da mentoria em junho de 2023, né? E aí o que aconteceu? Na primeira aula, uma aluna, no final da aula, me perguntou assim: Boa, Ellen, maravilhosa. É nesse lugar que eu vou chegar. Na primeira aula, é por isso que eu falo que a gente tem que dar testemunho das coisas que a gente faz. Na primeira aula, a minha aluna no final perguntou assim: Marina, vem cá, eu tenho uma dúvida. Eu falei: Eita, meu Deus do céu. Eu lá no início da minha carreira, né? Eita, meu Deus do céu, uma dúvida. Pode falar. Aí ela: Cara, como que faz pra ser como você? Olha que pergunta difícil. Nossa, meu olho ardeu aqui, acho que foi horrível. Como que faz para ser como você? Eu falei, olha, não sei te responder nesse exato momento, preciso meditar sobre isso. Mas quando ela falou, me veio um versículo na mente. Bata e a porta será aberta. Eu falo isso para todos os meus alunos. Peça e lhe será dado. Se a sua fé fosse do tamanho de um grão de areia... Nossa, meu tá ardendo demais, gente. Peraí, viu? Eu vou fechar a câmera, senão eu vou começar a lacrimejar aqui loucamente. Se a sua fé fosse... A gente faz meia boca aqui, mas não deixa de fazer. Se a sua fé fosse do tamanho de um grão de areia, o que é que está escrito lá? Moveria montanhas. Certo? Então, olha só, foi o que eu disse a vocês. Existe um caminho, o caminho é árduo, ele não é fácil, não, mas ele é possível. E tudo que a gente precisa, inicialmente, é uma decisão irrevogável. Gente, e eu venho atestando isso há meses. Mesmo, de verdade. Sabe por quê? Às vezes a pessoa vira para mim e fala assim: nada acontece na minha vida, e agora eu não sei mais o que fazer, Deus me abandonou, Deus não me ajuda mais. Gente, Deus não quer que a gente seja perfeito. A única coisa que Deus quer da gente, de verdade, não é conversa fiada. Eu queria tanto que isso entrasse no coração de vocês, porque se entrasse, vocês iam ver a mudança absurda que aconteceu na vida de vocês. Tudo que Deus quer da gente é movimento em prol do bem. Só isso. Se a gente tiver todos os dias disposto a dormir com a serena sensação de que fez o melhor com tudo que nos foi dado, não importa se vai demorar 5 anos para evoluir. Cara, a unidade de tempo é o dia. A gente não dorme? O dormir, o sono, simboliza a morte. Se a unidade de tempo é o dia, quer dizer que um dia é uma vida. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dar o meu melhor todos os dias. Não importa o quê. Gente, eu juro para vocês, pode parecer muita maluquice isso, mas foi só isso que eu fiz. Só entre aspas, eu falei, tá, entendi. Então, eu vou fazer tudo o que eu posso com o que eu tenho. E às vezes alguém chega para mim e pergunta assim: Marina, quantas horas por dia você estuda? Eu falo, cara, essa resposta é meio ingrata, porque eu vou te dizer, não sei. Se eu puder estudar 5 minutos, eu estudo. Se eu puder estudar 4 horas, eu estudo. E gente, é só isso. Sem mimimi, sem, ai, meu Deus, eu queria tanto estudar 3 horas, mas meu filho ficou doente. Ai, como a vida é injusta. Ai, coitada de mim. Ai, fulana que não tem filha faz 5 horas por dia e infelizmente eu não posso. Meu marido me prende e os meus filhos. Sabe, aquelas histórias falseadas que a gente fica na nossa cabeça para poder dar um alívio de consciência. Ó, eu tô aqui parado nesse lugar, mas a culpa é do mundo. A culpa não é minha. Gente, eu anulei isso da minha vida. Eu peguei a autopiedade e eu joguei no lixo para sempre. Falei, não importa, entendeu?
Não importa o que vão fazer de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Bora lá. Então, nos dias que dava para estudar 5 minutos, estudava 5 minutos. Gente, mesmo. Ó, minha vida tem zero distração. Eu não assisto televisão, eu não assisto série. Recentemente assisti The Chosen, porque meu marido me pediu muito. Amor, por favor, eu quero assistir The Chosen. Eu falei, tá bom, vamos assistir um episódio por dia. E aí eu assisti com ele, mero entretenimento com meu marido. Mas olha, zero. Eu não fico vendo Reels no Instagram, eu não fico vendo vídeo no TikTok. Zero. O que é que a Marina faz? A Marina trabalha e fica com a família. Ponto, parágrafo. E tem vida espiritual, que tá aí permeando o negócio inteiro. Ponto, parágrafo. E eu adoro ser assim. Não é pesado para mim, sabe? E aí vai também do padrão de vida de cada um. Eu adoro estudar, eu adoro meditar, eu adoro descobrir algo, eu adoro contemplar uma verdade. Eu falo, cara, que sensacional isso aqui. Às vezes eu fico assim, se as pessoas soubessem isso aqui, 90% não ia sofrer mais. Eu quero contar para as pessoas. Só que aí que tá a coisa. Para eu contar para as pessoas. O que é que eu preciso fazer? Colocar aquilo dentro de mim, viver a ponto de que eu não preciso falar. Tá lá no Evangelho também. Vai e pregue o Evangelho. Se precisar, olhe a sutileza. Se precisar, use palavras. O que é que Jesus está falando pra gente? Cara, não prega com a boca, não, pelo amor de Deus. Só se precisar, prega com a vida. E é aí que tá difícil. Então, Lu, você precisa de um querer, de uma determinada determinação, como diria Santa Teresa, inabalável. E como que eu consigo uma determinada determinação? Quando eu tenho as minhas raízes fincadas em crenças absolutas e que não se desfazem por nada. Como que é o nome disso? Religião. Vida espiritual. E agora vai entrar a polêmica para quem não é católico, para quem não tem religião, etc e tal. Eu falei sobre isso na aula ontem. Não dá para você ser inteligente sem relacionamento com Deus. É impossível. Porque todo o mundo está contido em Deus. Se eu não conheço a Deus, eu não conheço nada. Agora, se eu acesso Deus, eu acesso tudo. Olha que maravilha. Não dá, gente. Eu tinha essa intuição, eu venho meditando sobre isso. Eu fiz, cara, me parece. Inclusive, uma aluna minha uma vez mandou uma mensagem para mim: Marina, eu cheguei a uma conclusão que não dá para ser feliz sem ser católico. Mas eu acho que eu fui um pouco radical. O que você acha? Eu falei, você está perfeitamente certa. E aqui, com a licença de quem não é católico, eu não estou dizendo que vocês não podem ser felizes, gente, pelo amor de Deus. Mas é que, para mim, o catolicismo ele tem expedientes muito claros. Cara, para mim, olha, eu tô na terceira gestação, né? Tô grávida de 9 semanas. E até 7 semanas, mais ou menos, foi absurdamente difícil. Para quem já engravidou aqui, muito sono, muito enjoo, parecia que tinha um imã me puxando para baixo o dia inteiro. E eu sou uma pessoa que tem muita necessidade de trabalhar. Eu durmo 3 horas da noite e no outro dia eu acordo trabalhando, tá tudo bem. Se eu não tiver com dor de cabeça, tá tudo bem. Nossa, foi terrível. E eu vinha, e eu vinha, e eu vinha. Cara, que difícil, vamos lá. Mas Deus quer alguma coisa de mim. Não é à toa, Deus quer alguma coisa de mim. No domingo anterior a eu fazer 8 semanas, eu fui ao mercado. E eu entrei no mercado me arrastando. Esse cara, meu Deus, eu tô aqui pela graça mesmo, porque tá muito ruim. Quando eu entrei no mercado, gente, eu tive um estalo. Quando eu entrei no mercado, eu falei, cara, e se eu oferecesse esse sacrifício, esse sofrimento para as mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem? Gente, fala a verdade, alguém vai me dar isso além do catolicismo, esse expediente, essa possibilidade, essa tecnologia? Vai. Se eu disser isso para a pessoa que não tem religião, vai me chamar de louca. Ah, você tá louca. Gente, eu juro por Deus, quando eu fiz isso, o incômodo passou. O que é que eu entendi, né? Eu entendi. O que é que Deus queria de mim? Que eu olhasse para isso com um olhar de misericórdia. Que eu olhasse para esse sofrimento e eu conseguisse enxergar muito além do sofrimento. Quando eu fiz isso, a graça foi lá e tirou meu incômodo com a mão. E se eu não fizesse isso, eu ficasse lá, ai, que horrível, eu ficar assim. Ai, meu Deus. Ah, porque a vida é dura. Ah, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, eu tenho um aluno, eu tenho um paciente. Ai, agora? O que é que eu vou fazer? Entende? Então, assim, Lu, o que é que faz a Marina saber as coisas que ela sabe? Primeiro, uma predisposição de conhecer as coisas, sem querer me colocar no meio delas. Eu não quero saber como as coisas impactam em mim. Entende? Eu tô pouco me lixando para mim, real. Eu quero saber o que as coisas são em si mesmas. Cara, o que é isso aqui? E é muito bonito descobrir o que as coisas são, para além da gente. Entende?
E essa é uma primeira postura que eu acho que é muito importante que a gente tenha. Mesmo que o ser daquela coisa me ofenda, mesmo que o ser daquela coisa seja ruim para mim, entende? Cara, eu tô ali. É você se predispor a conhecer a verdade, colocar a verdade para dentro. Porque muitas vezes a gente entende a verdade intelectualmente. Ah, entendi, é isso aqui. Mas não chegou no coração. E é por isso que a gente não consegue agir conforme. Por que não chegou no coração? Porque você não fez esforço nenhum para colocar ela lá dentro. Você entendeu, mas não fez esforço nenhum para colocar ela lá dentro. Vou dar um exemplo que quem é meu aluno já conhece. Há muitos meses atrás, quando eu estava ainda tateando, descobrindo as coisas, um belo dia eu fui assistir uma live do professor Rafael de Abreu, professor de psicologia atomista. E ele falou assim para mim: relacionamento não é lugar de justiça. Relacionamento é lugar de misericórdia. Aí eu parei, eu fiz, caramba! Isso faz todo sentido. Quantas vezes eu fico me refastelando no meu sofrimento, dizendo para mim mesma: meu marido foi injusto comigo, como que ele pode fazer isso comigo? E eu lá em 1997 levei café na cama para ele. Sim. Entendi. E eu ficava ali, remoendo esse negócio. Essa é a vida de todo mundo, né, minha gente? Mas fulano fez isso comigo, mas não merecia isso, não, não, não. E aí quando ele fala assim, olha, relacionamento não é lugar de justiça, relacionamento é lugar de misericórdia. Tá, de ficar, que horror que fulano fez isso, e começa, o que é misericórdia, gente? É você colocar o seu coração na miséria do outro. E desce, sabe? Desce onde ele tá, coloca teu pezinho na lama e sobe com ele. É isso que tu tem que fazer. Falei, cara, isso faz todo sentido. E isso resolveria 400 mil problemas dentro do relacionamento, gente. Vocês entendem isso? Aí eu fiquei, tá. Onde é que a maioria das pessoas param? Nesse brilho interior. Oh, isso faz todo sentido. Aí parece que fecha o looping, volta para a vida real e continua o mesmo ser humano pequeno sempre. Essa é a história da vida de todo mundo, né? Em algum aspecto. E aí, um mês depois, fica maldizendo a vida. Por que a minha vida não melhora, meu Deus? O que está acontecendo comigo? Cara, o seu problema se chama você. Aí o que foi que eu fiz? Eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, gente. Deus é tão maravilhoso que ele sabia que a disposição do meu coração era genuína, que ele foi me mostrando. É bizarro esse negócio. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu só queria viver aquilo ali de todo o coração. Eu falei, cara, eu quero viver isso aqui. Eu quero sentir com o meu coração que relacionamento é lugar de misericórdia. Aí eu comecei a refletir. Como que eu faço isso? Fiquei, cara, como que eu faço isso? Como que eu saio dessa abstração e eu chego nesse lugar? É por isso que eu falo que nem todo mundo precisa de terapia. Se você souber fazer esse movimento, que eu ensino numa live do YouTube chamada A Tridimensionalidade da Vida Pessoal. Então, se vocês quiserem lá, eu ensino como é que faz esse processo de colocar a verdade para dentro. Foi o que a Marina fez. Eu fiz, olha, peraí. Relacionamento é lugar de misericórdia, não de justiça. Através de que palavra, através de que expediente eu posso me convencer disso? Porque esse expediente que o professor Rafael usou é abstrato. Ele serve para qualquer um, embora seja uma verdade. Não adianta eu ficar repetindo isso para mim. Eu preciso de algo que realmente pegue meu coração e molde. Faço isso. Aí eu fiquei, cara, qual é a menor verdade relacionada a isso? Olha o pensamento que eu tive. Qual é a menor verdade relacionada a isso que eu, que eu sou capaz de suportar? É por isso que eu falo que na terapia é tão importante que a gente dê o paciente que ele é capaz de suportar. Eu ainda não sou capaz de suportar que relacionamento é lugar de misericórdia. Eu já entendi, mas não internalizei. Qual a menor verdade relacionada a isso que eu já internalizei e que eu posso fazer de forma intencional até que isso realmente vire algo para mim? Fiz, olha, eu já entendi que tudo que o meu marido é capaz de fazer, eu também sou. E só isso aí já dói um pouquinho. Porque quando o marido faz uma coisa com a gente que a gente não concorda, qual é o primeiro movimento? Eu jamais faria isso. Faria assim. Claro que faria. Tu é pessoa igual a ele. Lembra que eu falei? A descoberta do outro é a descoberta de si. E a descoberta da pessoa. Eu falei, bom, então eu faria igual. Então, toda vez que meu marido fizer alguma coisa que eu não gosto, eu vou repetir para mim mesma. Eu faria igual. O que foi que eu fiz? Eu saí da abstração. A abstração não cola com a gente, porque a gente não é abstrato, a gente é corpóreo. Eu saí da abstração e dei para mim um expediente individualizado, personalizado, que tendesse para isso. Toda vez que meu marido fazia uma coisa, eu dizia, eu faria igual, eu faria igual. Inicialmente doeu pra caramba. Com o tempo foi melhorando, até que chegou uma hora que o negócio entrou no meu coração.
E eu entendi com muita tranquilidade que eu faria igual. Só que a frase eu faria igual não deu conta de resolver todos os problemas. Tinha algumas coisas que eu dizer eu faria igual não resolvia. Eu falei, olha, sinto que eu preciso de um novo degrau. Esse já está estabelecido. Então eu preciso de algo mais hard para poder solucionar essas coisas aqui. Aí qual foi a minha próxima frase? Quando meu marido fazia uma coisa que eu faria igual, não deu conta, eu repetia para mim, eu faria pior. Porque eu faria. E doeu, minha gente. Nossa, foi dilacerante. Meu coração ficou pequenininho. Quando eu dizia, eu faria pior. E o que aconteceu? Quando eu comecei a colocar isso na prática, eu percebi que eu não conseguia aderir. Igual eu aderia no outro. Foi o que eu fiz? Tornei mais concreto ainda. Peguei um papel e escrevi as piores coisas que eu fiz com ele. E que eu mais magoei ele. E toda vez que ele fazia, que eu não conseguia me convencer sozinha de que eu faria pior, eu lia. Gente, é isso que a gente tem que fazer. Tornar o negócio absolutamente concreto e compreensível de acordo com a nossa realidade. É isso que a gente tem que fazer com o paciente. Aí eu fiquei ali, eu faria pior, ele na minha lista, eu faria pior, ele na minha lista. Uma pessoa que não tem religião vai dizer que eu sou louca, surtada. Que eu tô querendo me autodepreciar. Quando eu entendi que eu faria pior, nossa, minha gente, a minha vida virou outra. O meu relacionamento virou outro. Eu virei soft, leve, tranquila. Dei conta de um monte de coisa com relação ao relacionamento amoroso. Só que ainda tinha algo que doía. Tinha uma coisa que ainda doía. Eu faria igual, eu faria pior, não deu conta de resolver uma coisa. Falei, cara, é mesmo, Deus. Mas o senhor jura pra mim que eu ainda tenho que fazer algo pior do que isso? O que será? Gente, eu passei semanas meditando o que era aquilo ali. Até que eu entendi. Aquela coisa específica que aquilo não dava conta, eu comecei a falar pra mim. Coitado do meu marido. Coitado, ó, coitado, misericórdia. Coitado do meu marido. Ele ainda não sabe amar direito. É por isso que ele age assim. Acabou. Eu digo pra vocês, sem medo de errar, que hoje eu tenho zero problemas com meu marido. Isso quer dizer que meu marido é perfeito? Não. Não, não, não. Isso quer dizer que hoje eu consigo olhar para ele como tão pecador quanto eu, como com tanta dificuldade quanto eu, e eu consigo ter uma abertura de coração a ponto de permitir que ele seja quem ele é diante de mim. E isso é amor. E toda vez que ele age mal, é porque naquele ponto em específico ele ainda está desordenado. Gente, ninguém age bem se sentindo mal. E ninguém age mal se sentindo bem. Toda vez que você vê alguém agindo mal, ele não quer agir mal, ele só não sabe agir. Ou porque ele não tem parâmetro, ou porque não ensinaram, ou porque ele está desordenado. Ele vai querer sempre o bem inferior. É batata isso aqui. Então vejam, o que foi que eu fiz nessa história toda? Eu mostrei para Deus todos os dias, mesmo quando eu estava lá no iniciozinho do processo, eu faria igual, muito pequenininha, meu Deus do céu, sem entender nada direito. O que foi que Deus olhou para mim e viu? Caramba, essa menina quer de verdade? Ela tá todos os dias tentando colocar esse negócio dentro dela. Essa menina quer mesmo viver conforme isso aqui. Eu passei 2 anos, gente, para ser aberta à vida. Eu passei 2 anos para conseguir me abrir à vida. Foi muito difícil. Porque eu fui criada na sociedade materialista e feminista. Caramba. Eu me converti com 29 anos. Eu conheci o catolicismo com 29 anos. Eu tenho 31. Eu tenho 2 anos de católica. E eu passei 2 anos, assim, né? É mais tempo, digamos assim, porque eu comecei a conhecer a doutrina. Eu me converti há 2 anos. Mas eu comecei a conhecer a doutrina antes. Eu comecei a conhecer a doutrina em 2021, no dia da live da morte do pai do Ítalo. Foi naquele dia que eu olhei para aquele homem e eu falei: caramba! Dá para ser assim nesse mundo? Que doideira! As pessoas que eu convivia eram pessoas medíocres. E eu achava que a mediocridade era normalidade, porque era o único parâmetro que eu tinha. Quando eu vi o Ítalo com a perda do pai, com um tiro na cabeça, aí é quando você vê quando o que a pessoa fala é compatível com com o que ela pensa. O que a pessoa fala é compatível com o que ela vive. Viraram para ele e falaram assim: Ítalo, você não vai buscar justiça pelos assassinos do seu pai? E ele respondeu: justiça? Se eu pedir a Deus por justiça, como fico eu diante do bem que não faço?
Falei, não é possível que existe alguém assim, real, oficial. Aí eu olhei pro Ítalo e falei, cara, o que que faz o Ítalo ser assim? Pensei um pouco, eu falei, o catolicismo. Então eu quero esse negócio pra mim. Eu costumo dizer que eu me converti naquele dia. Eu tomei uma decisão. Eu vou ser católica, entendeu? Eu não sei nem o que que é isso. É isso aqui que eu quero pra minha vida. Porque, gente, o que eu vi ali foi um homem sem estar só na realidade, nem estar só olhando para Deus. O que eu conheci na minha vida eram pessoas que ou só olhavam para cima, ou só viviam com o pé na matéria. O Ítalo estava com os dois pés na matéria, vivendo no mundo real, amando o mundo apaixonadamente e olhando para cima. Ao mesmo tempo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E naquele dia, eu fui convocada. Cara, que coisa sensacional, que coisa maravilhosa é um testemunho verdadeiro. Como arrasta um monte de gente. Eu falei, pronto, eu vou ser católica. Aí lá fui eu, estudar. Lá fui eu, cara. Aí eu comecei a entender. Fazia todo sentido. Eu falei, gente, isso aqui faz todo. Aí, gente, é sério, eu ficava, como que não ensinam isso na escola? Porque isso faz todo sentido. Gente, isso tiraria. Eu comecei a estudar catolicismo e eu vi como aquilo ali tiraria com a mão o sofrimento das pessoas. Gente, quanta gente fica assim, cara, por que eu sofro tanto? Puta merda, olha pra cruz. Não é possível. Porque Deus quer que eu sofra tanto, meu amigo. O Filho de Deus foi quem sofreu mais nesse mundo. Tu quer o quê pra tu? Não é possível que tu não tá conseguindo enxergar um negócio desse. E eu fiquei olhando para isso. E eu comecei a ver como, muitas vezes, o sofrimento era um degrau absolutamente necessário para uma grande felicidade. E eu comecei a entender, cara, se eu abro mão do sofrimento, eu abro mão da salvação. Que maluquice é essa? Vem sofrimento, bora cá. Bora viver essa maluquice aqui desse mundo para a gente viver eternamente no céu. Gente, era isso que todo católico deveria sentir. Porque é isso que é. Vocês entendem que se as pessoas internalizassem isso, tudo é bem, pega a tua cruz e me segue, renuncia a si mesmo, sério mesmo, sério mesmo. Os consultórios dos psicólogos estariam zerados. Quem ia precisar de terapia? Eu entendi o que as coisas são, eu entendi qual é a função do sofrimento. Inclusive, tem uma encíclica maravilhosa, Salvifici Dolores, que é o poder salvífico do sofrimento. Recomendo. Todo terapeuta tem que ler aquele negócio. Salvifici Dolores. Cara, é uma obra-prima. Uma obra-prima. Eu tenho um resumo dela, inclusive. Eu vou ver se eu acho aqui para mandar para vocês, que é enorme, gente. Você lê aquilo ali, você faz, meu Deus, eu quero sofrer. Sério, eu quero sofrer. Sabe por quê, gente? Porque no momento que a gente entende que a cruz que o bom Deus nos dá, ela é necessária para esmagar em nós coisas que, se não fosse a cruz, continuariam intactas e nos impediriam de entrar no reino dos céus, a gente não rechaçaria a cruz. Por que as pessoas procuram um terapeuta? Ah, eu não estou entendendo o que isso está acontecendo. Ah, está difícil demais. Ah, eu não aguento mais. Eu não aguento mais meu marido. Por que eu não aguento seu marido? Ah, porque eu casei para ser feliz. Então, dentro do conceito de casamento, não tem felicidade. Casamento não existe para você ser feliz. Como assim? É porque você não parou 10 segundos para olhar para esse negócio com intencionalidade. Você quer dizer o que as coisas são, você não quer se submeter ao que elas são. É por isso que aquele negócio de ressignificar as coisas é tão problemático. A gente não tem que ressignificar as coisas, a gente tem que significar as coisas. As coisas têm um significado só. A gente que é tonto, que fica dando um monte de significado e mudando significado, ou conforme o nosso bel prazer. É só isso, gente. Então, voltando para a pergunta da Lu, Marina, como que faz? Cara, vida espiritual. Ponto. Vida espiritual. Porque, como eu disse lá na aula de ontem, que a senhorita estava lá, o que é ser inteligente? Cara, as pessoas vão dizer que inteligência é adequação do intelecto à coisa, vai dizer que o objeto da inteligência é a verdade, que a inteligência é a capacidade de conhecer toda a realidade profundamente. E eu disse o que para vocês ontem? Gente, inteligência é uma coisa só. Inteligência é a capacidade de enxergar o mundo como Deus vê. Só isso. Inteligência é a capacidade de enxergar o mundo como Deus vê. Marina, como que eu faço isso se relacionando com ele? Porque se tu se relacionar com ele, ele te mostra. E aí, um belo dia, tu tá lá meditando, aí tu para de meditar, tu vai tomar um banho. Quando toma um banho, o negócio aparece. Você faz... Que é isso?
Então era isso. Isso é o teu intelecto passivo recebendo a contemplação que teu intelecto ativo trabalhou tanto. Tu tava ali buscando, 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 buscando. A Marina tava lá, buscando, 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 sem barganhar. Deus, ó, isso aqui é difícil pra caramba, mas eu vou aderir. Me dá um tempo, eu vou buscar os meios. Eu não tô barganhando contigo. É difícil, mas eu sei que é real, é verdade. Então bora lá. Foi o que eu fiz com a abertura da vida. Vamos lá. Aí você fica com o intelecto ativo, né? Eu quero, eu quero, eu quero, eu busco, eu busco, eu busco, eu busco, eu busco. Chega um momento que seu intelecto ativo é tão íntimo de Deus, que por ser tão íntimo, você para de buscar, você recebe. E é nesse momento que você entende o que as coisas são. Então não dá. Não dá para você ser inteligente sem relacionamento íntimo com Deus. Se eu disser isso para um psicólogo moderno, ele vai me jogar pedra. Mas eu preciso ser sincera com vocês. E eu preciso ser coerente com a minha própria vida, porque eu tenho certeza que o que me trouxe até aqui foi isso. Absoluta. Relacionamento com Deus, buscar o que as coisas são e não barganhar. Gente, por favor, nunca barganhe com a verdade. Ah, isso aqui tá difícil demais. Será que é isso mesmo? Será que eu posso fazer só 90%? Não, pode não. O que não quer dizer que você vai conseguir fazer tudo de vez, entendeu? Foi o que eu falei. Eu passei 2 anos para me abrir a vida, mas eu entendi que aquilo era o certo e que eu precisava me moldar. Aí foi o que eu fiz, eu procurar exemplo. Toma-lhe Samia Macide para dentro. Toma-lhe Rebeca Taide para dentro. Tome-lhe, 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 tome, acompanhando aquelas mulheres. E o que foi que eu vi ali? Uma vida de renuncia a si mesmo, uma vida de abnegação. E o que foi que me convocou a ser como elas nesse sentido? Os frutos. Gente, Rebeca Taide canta no enterro de Mateus. Gente, Samia Macili é perfeitamente feliz com 7 crianças. Tem gente que com uma fica maldizendo a vida. Eu vou querer ser quem? A uma laqueada maldizendo a vida porque tem um filho, ou a Samia aberta a vida com 40 e poucos anos, com 7? Feliz da vida, sorrindo, acordando às 6 horas da manhã, coloca na mesa, com o marido, etc e tal. Gente, só não vê quem não quer. Isso convence qualquer pessoa que está minimamente disposta e aberta a entender a verdade. E aí o golpe de misericórdia foi a conversão de Santo Agostinho nas Confissões. Nossa Senhora. Aquele dia ali, Santo Agostinho me deu uma facada, entendeu? Porque quando ele estava a ponto de se converter, a história dele era muito parecida com a minha, né? Ele sabia qual era a verdade, mas ele não conseguia se submeter. E sofria com isso. Porque ele tinha um problema sério com a luxúria. Não era meu caso, mas só que eram coisas diferentes, mas a gente sabia e a gente sofria porque a gente sabia que era verdade, mas não conseguia. E aí, poucos instantes antes dele se converter, ele pega e fala: Meu Deus, meu Senhor e meu Deus, até quando eu vou dizer amanhã? Puta merda. Eu falei, depois dessa aqui tá difícil, até quando eu vou dizer amanhã? E aí você olha para a vida dele e você vê os frutos. Santo Agostinho não conseguia ficar com a mulher só, Santo Agostinho fazia sexo com homens, Santo Agostinho fazia sexo com prostitutas, ele não conseguia ficar com uma só, e no final ele vira bispo. E no final ele vive o celibato. Um cara que não conseguia ficar sem sexo um dia. Gente, cara, se isso não convencer uma pessoa sobre o poder arrebatador da graça, nada mais convence, sinceramente. E aí tem uma história que conta que ele estava na igreja rezando e aí entrou uma prostituta. Que ninguém sabe se era prostituta ou se era o diabo, né? Tentando ele. Depois já dele convertido, tudo certo. E aí ele lá orando bonitinho. Aí a prostituta faz, Agostinho, Agostinho, ele nem olha pro lado. Agostinho, Agostinho. Ele nem olha pro lado. Aí ela, Agostinho, eu sou aquela. Provavelmente devia ser a prostituta preferida dele, né? Agostinho, eu sou aquela. Ele nem olha pro lado, lá orando e faz. Pois bem, mas eu não sou mais aquele. E continua orando. Eu falei, cara, sensacional. É isso, gente. E assim, isso mostra pra gente o quê? Que é possível. A gente mostra que esse tipo de fé é possível. E por pior que tenha a situação de vocês hoje, isso é possível. Quais são, na minha opinião, os dois santos, as duas conversões mais estrondosas da igreja? Santo Agostinho e São Paulo. Santo Agostinho fazia sexo com homem e São Paulo matava cristão. Eu não matava cristão, eu tô melhor que São Paulo. Então, então há mais esperança nesse sentido. E olha só o que eles se tornaram. A esperança. Tudo que Deus quer é que você tenha uma firme decisão e se coloque em movimento. Se o que tu pode dar hoje é 1%, dá o teu 1%, criatura. Porque se tu ficar pensando assim, mas é pouco, né? Aí tu não dá nada.
E aí, amanhã de novo, amanhã de novo, amanhã de novo. Mas, deixa eu ver aqui o chat pra gente encerrar. Eu já falei demais de novo. Salve, Fício Dolores, Danube já botou aqui. Gente, sensacional essa encíclica. Vida espiritual. Nanã. Aí. Preciso de vida espiritual. Com certeza. Todo mundo. Gente, isso aqui é imprescindível para ser terapeuta, tá? Não vou enganar vocês. Mas vale muito a pena. Os frutos são maravilhosos. Você viver uma vida tranquila, você viver uma vida estável, você viver uma vida sem sobressalto, você viver uma vida que você só recebe, agradece e confia, não tem preço. As orações de Santa Mônica contaram. Sim, sem. Nossa, Santa Mônica maravilhosa. É exemplo de mãe para todo mundo. E morreu logo depois que ele se converteu, né? Infelizmente. E aí, Santa Mônica, ó, o pai dele não era cristão, ele não era cristão, ele teve um filho, Adeodato, que não era cristão. Aí Santa Mônica ora a vida inteira para ele converter. Ele converte o filho e converte o pai. Essa mulher é sensacional, gente. O poder da oração dessa mulher não está escrito. Arrepiada, muito válido. Pois bem, gente. Pois é isso. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Não falamos muito novamente sobre transição de carreira, mas assim, eu acho que nesse ritmo, nessa vibe, a gente aprende um monte de coisa também, as coisas vão fazendo sentido, então continuem caminhando, continuem buscando a verdade, não barganhem com a verdade, tenham essa postura de desinteresse frente à verdade. O que é desinteresse, pelo amor de Deus? Desinteresse é tipo assim, cara, tô nem aí pra mim, eu quero saber o que as coisas são, sabe? Isso é sensacional, isso vai trazer um conhecimento para vocês incrível, tá? E façam. Quando as coisas aparecerem, façam, agarrem, vão lá, vão atrás, sabe? Foi isso que eu fiz 2023 inteiro. Cara, quantas vezes eu investi num negócio que eu não sabia se eu dar conta de pagar? Eu ia lá fazer, vou trabalhar, bora. E, mano, vou trabalhar. E as coisas foram acontecendo. Eu fui para 5 presenciais de gaiata ano passado, ainda como advogada, sem ter dinheiro. Entende? Eu sabia que ia me trazer alguma coisa. Então, façam, se coloquem no mundo, coloque a pele de vocês em risco, porque quando você coloca a pele de vocês em risco e dá tudo de si para que algo dê certo, qual é a mensagem que vocês passam para Deus? Deus, ó, eu tô querendo muito. Eu não tô só falando o que eu quero. Eu tô mostrando através de atos concretos, porque é isso que ele quer da gente. Obras é que são amores, lembra? São José Maria? O que ele quer da gente são obras. Falar é muito fácil, qualquer um fala. Agora, fazer, amar, real, oficial, mesmo, colocar o seu na reta, poucas pessoas fazem. E se diferenciem, façam tudo que vocês puderem fazer. Não tenham pena de si mesmos, não tenham pena de se machucar, não tenham pena de dar errado, não tenham pena de recomeçar, não tenham pingo de pena, gente. Porque o negócio dá certo. Se vocês não desistirem, continuarem caminhando e não tiverem pena de si mesmos, o negócio dá certo. Beleza? E contem comigo, obviamente. Sempre, tá? Eu sei que tem muita gente que me conhece pouco e às vezes até parece que eu tô falando isso, ai, conte comigo, assim, da boca para fora, mas não é. Pergunto pros meus alunos, eu tô ali, rente, com todo mundo, o tempo inteiro, do lado, perguntando, e eu ainda encho o saco. Teve um dia que eu fiz uma masterclass em agosto do ano passado, chamada O Marco Zero do Terapeuta, que eu explico lá tudo que o terapeuta tem que saber para começar a atender, de procedimento, né? Sai da teoria, vamos pro procedimento. E eu fiz o aulão, quando eu saí de lá, eu mandei mensagem para todo mentorado meu. Bora fazer aulão, bora colocar a cara no mundo, manda mensagem para mim, fala do que você quer falar, te ajuda a fazer a estrutura, te ajuda a fazer o roteiro e vai trabalhar. Gente, o segredo é só esse. Vai e faz que as coisas acontecem. Beleza? O que eu quero de vocês é isso. E eu tô aqui para isso. Qualquer coisa que precisarem, é só falar. Tá? Um beijo e até domingo que vem. Estaremos aqui novamente.